Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente, acho que vocês devem ter acompanhado a confusão. Vou falar com essa câmera aqui, que ela é aberta e dá para mostrar com quem eu tô aqui. Pastor Marco Feliciano, muito obrigado, pastor. Prazer te receber aqui, Felipe. E vocês devem ter acompanhado no Twitter a confusão que deu, né? Vocês sabem que no Twitter eu sou um pouco explosivo. Marco Feliciano falou alguma coisa que eu não gostei, já cheguei logo no coice chamando de lixo humano e coisas do gênero. Marco Feliciano me respondeu e eu falei para eles que se ele quisesse conversar comigo para marcar o dia que a gente faria um debate, e cá estou eu. Então a gente vai fazer um debate hoje, vai conversar como pessoas civilizadas, tá? Isso é importante ressaltar pra vocês, porque há 2 semanas, desde que isso tudo aconteceu, vocês vêm falando pra gente se pegar na porrada, pra gente marcar no gel, botar lama, entendeu? Não é isso que vai acontecer aqui hoje. Nós vamos conversar como 2 adultos, tá bom? De homem pra homem, sem ter esse ácido e esse sangue que vocês esperam. Vamos ver o que sai daqui, quais são as ideias que serão debatidas. E de início, pastor, eu quero pedir desculpa pra você, que provavelmente não é o que as pessoas estão esperando, que eu comece um debate pedindo desculpa, mas pedir desculpa porque a explosão que eu dei no Twitter foi algo que eu recrimino, né? Não teria porquê, por discordar de você, te atacar pessoalmente ao invés de atacar as suas ideias ou questionar as suas ideias. Então, por eu ter te xingado, por eu ter falado mal da sua pessoa, eu peço desculpa antes da gente começar aqui. Tá aceito? E eu, como pastor, já te perdoei lá atrás. Já orei por você, porque eu sei que, como você, existe um grande número de pessoas que já tem uma imagem, isso seria um pré-conceito, né? Uma imagem já conceituada sobre Marco Feliciano. E eu fiquei pedindo a Deus para que esse momento acontecesse, porque eu sei da sua inteligência, conheço o seu público, é um público que eu não consigo chegar perto dele, e eu acho que você vai me ajudar muito aqui hoje. Então, amar-lhes que vem para bem. Tá tudo em paz. Maravilha. Então, já que você citou o pré-conceito, eu acho que a gente deveria debater justamente essa questão da homoafetividade, da homossexualidade como um todo. Um assunto delicado, um assunto muito. Que é a pauta, acho que desse século, né? Do século XXI, acho que está sendo a grande pauta com o aquecimento global e com outras questões, né? O assunto sexualidade é um dos grandes assuntos da humanidade no momento. E eu queria, primeiro de tudo, saber sobre a questão da união civil. Né? Nós temos 2 homens ou 2 mulheres que se amam, querem ter seus direitos resguardados pela sociedade, pela Constituição, pelo que for. Querem justiça. E nós temos hoje uma situação onde o STF teve que agir, né? Sendo isso certo ou errado, o STF acabou legislando nesse sentido através da jurisprudência. Para quem não está entendendo, porque você não entende o que é STF nem jurisprudência, o STF permitiu, vamos dizer assim, o casamento entre um casal homossexual, e a partir daí criou-se uma jurisprudência onde todo mundo utiliza dessa prerrogativa para fazer o casamento, né? A união civil entre pessoas do mesmo sexo hoje em dia. O que você pensa sobre o assunto? Você está perguntando para o pastor ou para o parlamentar? Essa é uma questão delicada, mas o que você acha melhor responder primeiro? Como pastor? Deixa eu falar como legislador primeiro, né? Como político, ok. Como político. Veja só, a Bíblia do Parlamento, vamos chamar assim, é esse livro aqui, Felipe, é a Constituição Federal. Ok. Tudo que nós vivemos no Estado Democrático de Direito está dentro dessa Constituição aqui. O que estiver fora dessa Constituição aqui pode ser questionado em qualquer lugar. A Constituição resguarda direitos de todo ser humano. O artigo 5º da Constituição é o artigo mais lindo dela, que fala sobre os direitos principais. Nós chamamos de cláusulas pétreas, né? O direito de ir e vir, o direito de pensar, o direito à crença. Todo ser humano, ou todo ser humano brasileiro é igual a todo ser humano brasileiro. Ninguém pode ser discriminado por causa da sua pele, por causa do seu sexo, por causa da sua religião, etc. e tal. Na mesma Constituição, nós temos o artigo 226, como eu sabia que você ia perguntar, eu já deixei preparadinho aqui, eu fiz a lição de casa nessa semana, né? Eu vou ler aqui para o pessoal o artigo 226 da Constituição, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, vírgula, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A Constituição Federal ela é clara. O Constituinte de 88 entendeu que família, naquele momento, entidade familiar, era homem e mulher. Os tempos mudaram? Mudaram. Não tem nenhum medieval aqui. Só que não adianta os tempos mudarem e a Constituição não mudar. A Constituição tem que ser refeita nesse quesito. E nunca houve esse debate na casa. Acho que essa é a pergunta principal. Então, você diz que do seu ponto de vista político você não pode se posicionar hoje a favor, né, do que o STF fez, da aceitação de união civil entre pessoas do mesmo sexo, porque a Constituição é clara nesse sentido. A Constituição foi rasgada.
O Supremo Tribunal Ok. Federal, na verdade, ele não aprovou a união civil, seria interessante falar isso aqui. O Supremo julgou um caso de união estável. União estável. União Isso. estável, duas pessoas moram juntas, uma tem direito ao que a outra construiu, ou na ausência de uma, o outro tem direito à pensão. A união estável. A união estável, nós nunca tivemos dificuldade de debater aqui. O meu medo, e eu falei na tribuna da Câmara, o problema não é a união estável, é que a união estável vai abrir precedente à união civil. E a união civil se tornar em casamento. Se tornando casamento, como ficarão as igrejas? Porque uma vez que as igrejas não apoiam o casamento, elas podem ser criminalizadas. Então é uma problemática intensa. Ok. Aí o Supremo, só concluindo, o Supremo ele criou a união estável. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, entendeu que se a união estável de duas pessoas ela foi aprovada pelo Supremo, e a união estável pode ser transformada em casamento, segundo está escrito aqui, só que aqui diz que é homem e mulher. O Supremo diz que homem é homem e mulher. Né? Homem, mulher e mulher. O CNJ baixou uma lei dizendo que todos os cartórios podem fazer o casamento, sem passar pelo Parlamento brasileiro. Então toda lei emana daqui. Aqui é a Casa de Leis. O Supremo não pode criar leis. O Judiciário do país não pode criar uma lei. Ele é guardião da lei. Nós somos guardiões da Constituição. Nós criamos a lei, o Supremo protege a lei e o Executivo executa a lei. São três poderes que são harmônicos, mas distantes entre si em quesito de pensamento. Tudo bem, e é muito bonito isso que você está falando. Sem dúvida, seria ótimo que funcionasse dessa forma. E, ao mesmo tempo, eu considero que o o STF fez foi uma medida urgente. Foi algo que era necessário para a sociedade. Mas não foi urgente por quê? Aqui dentro não tem os representantes. E por que nunca nada foi feito? Pergunte a eles. A questão que eu sempre questionei aqui, eu falei, cadê o pessoal que entende disso? O pessoal dos direitos humanos. Tudo bem, mas por que dos direitos dos humanos. Mas por que tem que vir deles? Porque a lei. A Não, lei não, vem daqui. Porque eles representam o povo. E por que você não pode, por exemplo, interferir? Porque você acha não certo? é, Peraí, não é a Feliciano, minha vamos lá. seara. Você acha certo que a Constituição diga que família é apenas entre um homem e uma mulher? Isso depende qual é o conceito família. Hoje não tem mais só um conceito família. Nós temos a família civilizatória, que é uma. Qual é a família civilizatória? Homem, homem, senão não tem geração dali. Nós temos a família tida como família ortodoxa, a família brasileira, e nós temos os arranjos familiares. Então não tem como simplificar uma coisa que é complicada. Não. Deixa A Constituição deixa eu te dizer como diz a lei. A lei funciona assim, num país democrático de direito. É da regra para a exceção. Não é da exceção para a regra. Isso é em qualquer país democrático do mundo. As coisas têm que ser debatidas, Felipe. Não pode 11 homens de toga, ou mais algumas pessoas, acharem e fazerem o que dá na cabeça deles. Isso é Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito se vence tudo no voto. Se não tiver o voto, fecha o parlamento. Mas você não respondeu, Marco. O quê? Você não respondeu se você considera que a Constituição precisa aceitar a Constituição união precisa ser entre pessoas do debatido. mesmo sexo. É preciso ser debatido. Uma vez sendo debatido, cria-se a lei. A lei estabelecida, contra a lei você não discute. Então vamos debater. Vamos lá. Eu gostaria que a Constituição permitisse que pessoas do mesmo sexo se casassem. E você? A Constituição diz que não hoje. O Supremo entendeu que sim. Eu tenho o meu pensamento. Eu gostaria de saber qual é. O meu pensamento é o seguinte, se duas pessoas moram juntas, é de fórum íntimo delas. Transformar isso em casamento, nós vamos ter um problema jurídico muito grande. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 226, tem uma frasezinha aqui que é áurea. Para efeito da proteção do Estado. Aqui está o problema. A Constituição não vem para proteger a família. É para proteger a existência do Estado. E como é que você protege o Estado? Você protege o Estado dando a ele longevidade, você protege o Estado dando a ele condições de ele angariar recursos, impostos para ele sobreviver. Isso é em todos os países do mundo. O Constituinte entendeu que somente um homem ou mulher poderiam naquele momento gerar filhos e esses filhos trabalharem, que serão... Qual é o maior produto do Brasil? Câmara Cascudo disse, o maior produto do Brasil é o brasileiro. Né? Então, quando eu disse a união estável, poderíamos votar ela simplesmente, tranquilamente, se estivesse aqui, porque a união estável vai dar o quê? Vai dar o direito que eles queriam. Eu sempre avisei, o problema não é a união estável, o problema é o que vem depois dela. Ao se criar a união estável, vai se criar a união civil. A união civil é casamento. O casamento, ele subentende também como algo sacro. Aí vai influenciar dentro do cristianismo de todas as vertentes religiosas. Depois disso, vem outras coisas, como por exemplo a adoção de crianças. E aí uma série de coisas que eu, como ser humano, como pessoa, como alguém que estudou psicologia, vejo como não sendo uma coisa tão boa.
A princípio, de uma maneira geral, parece ser, Felipe, mas não é. Então, partindo do ponto de vista de que nós devemos proteger o Estado e que o que protege o Estado é a longevidade, você está defendendo o ideal que, se nós permitirmos e aceitarmos a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a gente tende a uma sociedade que não terá filhos. Não é isso, eu não seria tão idiota assim. Toda vez que você pegar 500 homossexuais casados e botar eles em uma ilha isolada, volte lá 80 anos depois, não vai ter mais ninguém. Porque é natural, porque eles não podem gerar filhos. Obviamente, mas ao mesmo tempo eu não vejo essa sedução homossexual onde todos virariam, né? Como assim? Por que essa sedução homossexual onde todo mundo viraria homossexual? Mas ninguém tá falando disso. Ah, tá. Porque quando você coloca uma prerrogativa de que se a gente aprova e aceita e libera, nós vamos ter muitos homossexuais e por isso nós vamos ter uma redução social... Foi isso que eu disse. O que eu disse aqui foi a problemática da lei. Quando você cria o casamento, você dispara alguns dispositivos. Vou te dar um exemplo aqui, olha, muito claro. O que é que liga um homem a outro homem? A afetividade. Não é isso? É o afeto que faz duas pessoas ficarem juntas. O afeto. O amor é afeto, não é? Pois bem, dois homens vão ter a união estável aprovada, como a lei já teve. A união estável dá um direito de ter o que o outro construiu. Se um morrer, o outro tem direito à pensão. Sim ou não? Porque o que é que liga os dois? O afeto. O amor. O amor e o afeto ligam os dois. Os dois não podem gerar filhos, então eles não podem proteger o Estado. Então eles são um grupo separado. Dois homens, união estável. Eu tenho 50 anos de idade, 60 anos de idade e tenho um filho. E esse filho fez um voto de ficar solteiro para sempre, para cuidar de mim. Eu conheço um monte de famílias assim, onde a filha cuida da mãe, onde o filho cuida do pai. Gente que fez voto, enquanto meu pai viver, não vou me casar. Gente que vive um para o outro. O que é que une um pai a um filho? Uma mãe a uma filha? É o afeto. Sim. É o amor. Os dois estão juntos. Olha como funciona no país. Se eu resolvi cuidar do meu velho pai tem uma boa pensão. Se ele morrer depois que eu tiver 22 anos de idade, eu não tenho direito à pensão do meu pai. Mas no que isso implica na questão homossexual? Veja só, se o meu pai estiver namorando um outro homem, e eles conviveram 30 dias, 60 dias ou 90 dias, não importa, esse outro entra na justiça, ele tem direito a tudo que o meu pai tinha. E eu, como filho que cuidei do meu pai, não tenho. Quando eu fui falar com o pessoal sobre a união estável, eu falei assim, então vamos criar um parâmetro para a união estável. Por que foi para lá? Porque aqui, quando você vai para o debate de ideias, eu apresentei isso. Porque é um problema, calma aí, é justo dois homens se amarem e um tem direito a tudo que o outro tem. Eu sou filho desse homem e eu não tenho direito ao que ele tem. Mas o Estado não é obrigado a dar pensão para Para o quê? Para o marido de alguém que morreu, a menos que a situação seja implicante a isso. O Estado compreende que a proteção do Estado é homem e mulher porque vai gerar filhos. É aqui que nós estamos. É aqui que entra o problema das leis, Felipe. Pois é, Marco, a lei mas é isso não faz sentido nenhum. Mas é a lei escrita, tem que se mudar a lei. Não se pode mudar a lei. Como se mudaria a lei aqui, Felipe? Alguém, que aqui eles dizem que é uma bancada muito grande. O PT não sempre protegeu o grupo homoafetivo, PSOL e PCdoB. Esses três grupos aqui dentro tinham uma força violenta. Por que eles nunca apresentaram uma PEC para mudar a Constituição? Não, quanto a isso, eu realmente não tenho qualquer influência. O que eles fazem? Eles não fazem isso e jogam a culpa na gente, porque o contraponto existe. A beleza da democracia está no contraditório. Mas eu não sou obrigado a aceitar tudo. Mas eu acredito que é muito oportunista dessa parte de argumentação que você está utilizando. E oportunista eu não uso de uma maneira pejorativa. Eu acho que oportunismo é o uso da oportunidade. Você utilizar uma Constituição criada 30 anos atrás, 28 anos atrás, para solidificar algo que não deveria ser solidificado. Veja só. Mas você se posiciona... Eu te dei argumentos aqui. Tudo bem, mas você se posiciona claramente que se hoje tivesse uma votação nesse sentido, você votaria contra. Se fosse a união estável, não teria problema. A união civil teria dificuldades. E já expliquei os motivos. Porque a união civil ela envolve a sacracidade. Tem alguns países da Europa que obrigaram as igrejas cristãs a fazer o casamento gay. Mas isso eu não vejo sentido também. Você não vê, mas eu pessoalmente... Aliás, só um parêntese. É importante ressaltar aqui uma coisa. Eu não sou porta-voz da comunidade LGBT, tá? Eu não falo em nome da comunidade LGBT, primeiro porque eu não faço parte dela. Ok? São duas pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT debatendo o assunto. Então nada do que eu falar aqui pode ser visto ou interpretado como alguém que representa essa comunidade ou que luta ou que é militante nesse sentido. Eu tô aqui para conversar e esclarecer, só isso. Outro ponto. Esse vídeo editado está no meu canal, vocês podem assistir aqui, e tem a versão sem edição nenhuma, que tá o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para download, ok? Tá a versão inteira, a entrevista inteira, sem tirar absolutamente nenhuma palavra, só para deixar claro para todo mundo. Voltando aqui.
O parlamento é o lugar do debate. A palavra parlamento vem de parlar. E parlar é falar, é debates. Por que um projeto leva 10, 15 anos? Porque não há consenso. E em uma democracia vence a maioria. Não se pode a maioria viver a revelia de uma minoria. Entendeu? Porque a lei é feita da regra para a exceção. É injusto. O mundo é injusto. A vida é injusta. Tudo é injusto. Mas então, nós podemos diminuir essa injustiça. Essa injustiça deve ser mudada com debates. Não pode ser mudada a revelia. Não, eu concordo que há de ter debate. Então, meu problema é esse. Momento, nosso problema é que o debate nunca veio para casa. Feliciano, mas a partir do momento que nós temos uma situação onde nós temos milhões de pessoas, ou milhares, ou centenas de milhares, de casais homoafetivos que não são resguardados pelo Estado, que não possuem qualquer tipo de direito. Hoje já são. E aí o STF age no sentido de proteger essas pessoas. Para mim, ao meu ver, o STF agiu onde vocês falharam. Onde vocês falharam. Vocês não. Todos. Deixa eu te dizer. Todos aqui dentro falharam. Somos em 513 deputados. Cada um defende a sua bandeira. 513 falharam. Cada um defende a sua bandeira. Os meus princípios, eu venho e luto por eles aqui. Isso é democracia, Felipe. Não é. Winston Churchill disse que não existe um regime de governo melhor, mas também não existe outro pior do que a democracia. Tudo bem. Porque é assim que funciona. Mas se a Constituição prega algo que é injusto e as leis não defendem a justiça, há falha. E se o STF agiu, ótimo. Não, ele fez a revelia, porque se ele faz isso, ele abre um precedente. Abrindo um precedente, ele pode criar inúmeras injustiças e injurisprudências que podem colocar em risco a existência do país. É aqui que nós temos o problema. A casa de debates é aqui. As pessoas sempre vêm questionar a mim, deputado Marco Feliciano, por que ninguém vai sentar com o deputado Jean Willis, por exemplo, que é o deputado que defende a bandeira gay, a deputada Maria do Rosário, ou essas pessoas que são emblemáticas, que sempre no contraponto se apresentam com um vitimismo tremendo, jogando a culpa em uma bancada cristã. Pessoal, nós temos aqui hoje 90 deputados. Até o ano retrasado, a presidenta Dilma tinha 400 deputados. Ela conseguiria aprovar o que ela quisesse na casa, falando eu ou não. Por que não apresentar uma proposta de emenda constitucional? Porque não querem... Vou te explicar. De novo, eu não entro nesse debate. Então eu entro porque faz parte de mim. Com isso eu explico para o seu público por que o projeto não chegou aqui. Vou explicar para vocês. Covardes. Deputados covardes nessa casa. E eu não falo só do outro lado, não. Eu falo do meu lado também. O que é o covarde? É aquele que não quer ir para o enfrentamento. Porque ele tem medo de ser rotulado como polêmico. Polêmico é o que divide opiniões. Por exemplo, eu te respeito que você é polêmico. Você divide opiniões porque você expressa o que você quer. Porque você está num país democrático, Felipe. Sim. Veja só, você pode falar da presidente e ninguém falar nada de você. Você pode falar de mim como deputado. Você pode falar do artista, fala de qualquer um. Tente falar da comunidade gay. Só tenta. Depois, não sei se você já foi processado. Eu conheço 1 milhão de pessoas processadas porque você não pode falar de nada relacionado a uma afetividade que eles botam um tampão na sua boca. Depende do que você quer falar, né? Qualquer coisa que você falar. Não, eu acho que se você quer repetir preconceitos ou estabelecer questões onde inferioriza o homossexual, onde você diz, por exemplo, que o homossexual, não sei se é o seu caso, porque eu realmente não estudei as suas pregações, mas existem muitos pastores por aí que pregam que o homossexual tem demônios dentro de si. Silas Malafaia falou isso. Clara e abertamente. Não sei dizer sobre essas coisas. Então, assim, esse tipo de pensamento propagado é um absurdo. Pois bem, eu posso falar sobre mim. É o que eu estou dizendo. Aqui nós estamos falando sobre a Constituição. Se tem pastores que estimulam ódio, que eles paguem diante de Deus, né, ou diante da população. Seria melhor pagar vivo. Eu nunca estimulei o ódio a ninguém. Eu nunca estimulei o ódio. As pessoas me julgam por twitters, 1 ou 2. Tem um Twitter meu que eu falei que alguma coisa sobre sentimento, a podridão dos sentimentos dos homossexuais levam eles a cometer o ódio. Aí pegaram esse Twitter e falaram, olha, você está falando que o sentimento dos gays é podre. Você sabe que Twitter só tem 140 caracteres, né? Sim. Estou acostumado a fazerem isso comigo também. Ninguém leu o Twitter antes, e os anteriores que eu dei retweet, inclusive de pessoas com a bandeirinha colorida, dizendo assim, nós somos lésbicas e vamos estuprar suas filhas. Eu sou gay e vou encontrar sua mulher e vou mostrar para ela o que é um homem de verdade. E uma série de assuntos aí eu sou ser humano, você surta de vez em quando, eu também surto. E eu falei, a podridão desses sentimentos leva eles a cometer crimes, esse tipo de crime. Mas todo mundo que vem, inclusive a imprensa, não pega o restante, só pega esse. E rotulam um deputado. Eu desafio qualquer pessoa a pegar uma pregação. Eu tenho na internet mais de 1000 pregações. Desafio qualquer um a olhar qualquer pregação onde eu falo contra homossexuais. Eu falo contra ativistas. E aqui eu separo bem, ativista de homossexual. O que é ativista? É aquele que ganha
E muito para fazer isso. Eu tenho uma lista aqui, depois se quiser eu te mostro. Nos últimos anos, mais de 30 milhões de reais para 270 ONGs gays do meu país. 30 milhões de reais. E eu queria saber o que eles fazem com esse dinheiro. Né? Em compensação, as igrejas não pagam impostos. Mas a igreja presta serviço à sociedade. A igreja tem... As santas casas são de quem? E os ativistas gays defendem também milhões de pessoas. Quantos milhões de pessoas eles defendem? Em proporção... Mas então é em quantidade de pessoas que não, se justifica o gasto? Eles protegem como? Eles defendem como? Eles defendem principalmente lutando por direitos, por igualdade. Com 30 milhões de reais, defende como? Me mostra o dinheiro. Eu te mostro uma causa que eles não defendem. Correio Brasiliense, há 8 meses atrás, trouxe uma página inteira dizendo que a AIDS, no mundo inteiro, no Brasil, foi o maior crescimento da história, enquanto na África recua. Por que no Brasil o crescimento da AIDS cresce? E aí vem eles lá dizendo, é claro que todo mundo sabe que a AIDS não atinge apenas a comunidade gay, atinge hoje mulheres, crianças que nasceram de mulheres assim, homens héteros que transferem o vírus, mas eles colocaram lá, 80% do grupo mais atingido é o grupo homoafetivo. E aí o próprio jornal diz, como é que a AIDS cresce num país onde os gays têm tantos direitos, onde eles conseguem tanta coisa? Onde eles têm tanto dinheiro, porque eles não deixam fazer propaganda na televisão sobre a AIDS. Eu já tive em reunião com movimentos gays, eles falam, nós não queremos que toque na AIDS. Então, eu estou te dizendo aqui, eu tenho argumentações que vão além, e vão além de religião, vão além do que as pessoas podem imaginar. A briga é muito severa. Vou te dizer, meu pensamento, eu acho que a turma do outro lado, os ativistas gays, não querem mudança. Porque se tiver uma mudança, eles perdem a boquinha deles, perdem o salário deles. Esse é o meu pensamento. Foi o que eu falei. Eu não represento essas pessoas, eu não faço parte desse grupo ativista, eu não ganho nada para defender, muito pelo contrário, eu só perco, porque nós temos hoje uma maioria no Brasil que não é tolerante a esse tipo de coisa, há uma rejeição muito grande para esses assuntos, então se tem uma coisa que eu faço é perder público quando eu defendo os homossexuais hoje. Aliás, é muito engraçado que as pessoas me acusam de fazer isso para ganhar público, eu queria saber que público é esse, porque cada vez que eu defendo eu perco. Eles me chamam de gay, os gays me chamam de gay em tom pejorativo, aí eu sempre mando uma perguntinha. Você é um cara vaidoso, é que você é um cara vaidoso. Então, mas é demérito ser gay? Não. Então por que me xingam? Não é xingamento sob hipótese alguma. O quê? Quando eles me xingam de pichona, sai Mas do sabe armário, por quê? Porque louca, eu acho que a intenção é te provocar. Eu acho que há erros. Óbvio que há erros. Ninguém é perfeito. Há erros na militância gay, há erros na bancada evangélica, há erros na bancada da bala, há erros em todo tipo de lugar, há erros de todo tipo de agrupamento, de qualquer coisa. Mas o que precisa ser debatido aqui é posicionamento. O seu posicionamento é claro. Você não acha que deveria existir casamento entre pessoas do mesmo sexo. A união civil, não. Exato. A união estável, sim. E por que a união civil, não? Eu já disse e vou repetir, porque a união civil, ela investe de sacralidade e podem obrigar as igrejas, como já aconteceu na Europa. E se não tiver obrigação das igrejas? E se ninguém forçar a igreja alguma? Eu questiono por quê. Por quê? Por que homem e mulher querem casar? Mas a união estável já existe isso, já contempla eles nisso. Mas e se eu falasse pra você que você não pode casar com a sua esposa? Mas o que tem a ver isso? Você não ia querer desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, é assim que funciona, é a lei da sociedade. Exato, e por que a gente tem que conservar como desde que o mundo é mundo? Por que a gente não pode evoluir? Alguns têm um pensamento conservador, esse é o meu pensamento conservador. Pois é. Mas e se eu falasse pra você que a partir de hoje você não pode, por exemplo, se você quiser casar com a sua mulher, é só união estável. Me dê justificativas e pronto. Me dê justificativas para homem, por homem, não poder também. Eu já dei justificativas. Não, sem igreja poder obrigar. Não falei de igreja, eu falei da Constituição. Mude a Constituição. Mas Felipe, por que você insiste em voltar para a Constituição? Fazer ilações intelectuais sobre o sexo dos anjos não adianta, não leva a nada, não leva a lugar nenhum. A união do casamento, a união estável, a união civil, já é ponto vencido no país. Continuo lutando contra aqui quando me questionam, porque não há o que se fazer. Lei tem que ser obedecida. Continuo dizendo que houve um crime, a Constituição foi rasgada. Continuo dizendo que o problema não é nós. O problema é que não houve pessoas aqui que tiveram coragem de ir para o embate, para a defesa ou para o ataque contrário. Casa de leis é assim, país democrático é assim que funciona. Okay. Tem o contraditório, eu tenho a minha posição, você tem a sua, você não é obrigado a tentar acreditar no que eu acredito, e eu não sou obrigado a acreditar no que você acredita. Eu concordo com você. Você tem os seus posicionamentos, eu tenho os meus. Eu concordo com você no ponto de vista de que o STF não deve legislar, com certeza. Acredito que cada poder tem que ser a sua função, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, criou-se um problema. Mas é fato que se o STF não tivesse agido, até hoje eles não seriam resguardados. Nós temos outros problemas, veja só. Você é um menino estudando. No nosso país, com quantos anos se aposenta um homem?
Por que a gente vai partir para esse mérito? Leis, vamos falar dos direitos dos gays. Você não está aqui para falar sobre a homoafetividade? Vamos lá. Mas aí você está partindo para um... Vou te dar os argumentos constitucionais. Okay. Uma mulher se aposenta com 60 anos e o homem com 65. Por que essa diferença? Se todo mundo busca por direitos. Se a mulher é igualzinha ao homem no nosso país, tem as feministas. Por que as feministas não lutam? Não, a mulher tem que se aposentar junto com o homem. Ela é igual em tudo. Eu não represento as mulheres, eu não posso falar por isso. Eu vou te falar o porquê. Porque a complexão feminina, a biologia feminina, os traços femininos, a questão do nascimento de um bebê, tudo isso influencia no corpo humano feminino. Por isso, os juristas, junto com os cientistas, chegaram à conclusão de que a mulher ela tem que se aposentar mais cedo porque ela envelhece mais rápido. É a lei que diz isso. Ponto. A mulher, então, ela tem um adendo da ciência que diz que ela envelhece mais rápido. Então, a mulher se aposenta com 60, o homem com 65. Hoje, as leis já atualizadas como estão, o transexual masculino, ele se transformou em feminino. Ele é o que diante da sociedade? Ele é homem ou é mulher? Ou ele é só um transexual? Ele deveria ser visto de acordo com o sexo que ele se enxerga. O sexo dele, pronto. Também penso assim. Então, ele é uma mulher. Se ele é uma mulher, como é que ele vai se aposentar? Como mulher. Ao se aposentar como mulher, é justo? Porque a complexão física dele, ele nunca vai ter um filho. A complexão física dele é forte, é robusta. Eu vi, inclusive, aquele transexual da parada gay do ano passado, aquele que se crucificou, ele dizendo que vieram atacar ele e falaram, minha sorte é que eu dei uns cascudos e mandei os caras embora porque eu sou parrudo. Então, veja só, é questão de justiça. Eu sei que para isso, na sua mente ou na mente de quem está ouvindo, isso é irrelevante. É relevante para um, mas o peso para o Estado, que vai ter que aposentar pessoas 5 anos antes e mantê-las dentro de um sistema que já está falido, é problemático. Desculpa, então, Feliciano, você está querendo dizer que a quantidade absolutamente diminuta de transexuais em relação... Foi você que disse que são milhões. Não, transexuais, no momento eu falei que são milhões. Mas o transexual não faz parte da homoafetividade? O transexual não tem nada a ver com o debate que a gente está tendo aqui. Pô, mas o transexual a gente está debatendo sobre direitos não é civis. LGBTT. Sim, só que nós estamos debatendo união civil de pessoas do mesmo sexo. Aí, de repente, passou para transexuais e a aposentadoria. Estamos falando de leis. Eu estou te falando de leis. Tudo eu bem. estou te apresentando as leis. Existem situações que devem ser analisadas. Isso não tem a menor dúvida. São esses argumentos que, quando nós vamos para o debate, as pessoas travam. Porque não é só um problema. Quando você abre um precedente para uma coisa, você cria um precedente para outras coisas. Por isso que tem que ter o debate. Por isso tem que vir para essa casa. Obviamente, por isso que eu estou aqui conversando com você também. Eu gosto, tem que ter o debate aqui dentro da casa, não tem a menor dúvida. Infelizmente, você não é deputado. Infelizmente, você tinha que se candidatar a ser deputado. Infelizmente, porque se você se candidata e vem para cá, aí o outro lado vai ter uma voz, nós vamos poder ir para o diálogo com o voto. Você vai poder criar um projeto de lei. E aí funciona. Imagina, Felipe Neto contra 90 Não. Você tem aqui, você terá apoio, porque você é inteligente, você não cospe ninguém. Entende? Você não xinga ninguém, você não diz que eu tenho a minha impressão digital na arma de fogo que mata milhões pelo mundo. Porque você é inteligente. O que falta aqui é um debate intelectual. Por exemplo, eu te falei hoje, quando você chegou aqui, que eu fui hoje receber uma ligação da TV Câmara para ir para um debate sobre a homofobia com a deputada Maria do Rosário. A moça avisou que a deputada Maria só fala se for comigo. Por quê? Eu perguntei por quê. Ela falou, porque o senhor é um homem que tem equilíbrio. Então, não, isso não tem a menor dúvida. Então, as pessoas com equilíbrio, nós podemos chegar a algum lugar. Se não for na base da conversa, na base de sentarmos, nós poderíamos evitar 1 milhão de confusão, Felipe. Tudo bem. Eu sentei, por exemplo, com deputados do outro lado. Você lembra quando tinha o PL 122, que era a lei da homofobia? O movimento que ela representava disse não, ou é tudo ou é nada. Ou é o projeto como ele está, ou nós não aceitamos mais nada. Eu não estava lá, eu não tenho então, como opinar. Eu estou te dizendo. Tudo bem, aqui, eu estou dando mas nomes. Nós não temos o outro lado aqui para se defender também. Não, mas então estou dizendo nome, é só você depois ir atrás deles. Isso tem gravado na internet, tem debates. Eu acredito sim que há falha dos dois lados, como eu falei. Eu acredito sim que o problema tem que ser conversado, tem que ser dialogado, tem que vir para a Câmara. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu concordo. Agora, do ponto de vista pessoal e ideológico, que é o que eu vim para cá discutir, eu vim para cá discutir com o Marco Feliciano. Eu sei que isso interfere no pastor, no deputado, no pai, no marido, etc. Mas menos deputado. Vamos ser um pouco menos deputado nesse momento. Um pouco menos. Você quer me levar para a fogueira. Não, de jeito nenhum. É porque eu acho que a partir do momento que você usa o escudo do deputado, que é absolutamente normal. Escudo, porque as lutas que vieram contra mim não vieram enquanto eu, pastor.
Porque enquanto eu pastor, que eu preguei no mundo todo, eu falei em 80 países, eu tenho 20 livros escritos, tenho 20 milhões de DVDs esparramados e 4 milhões de seguidores no Facebook. Como pastor, ninguém nunca questionou meu posicionamento como pastor. Foi colocar os pés aqui na Câmara. Então eu fui julgado e vendido pela mídia como deputado. Então, Sim. a questão dos meus posicionamentos são como deputado. Você está aqui hoje por causa do deputado. Eu sei, só que a partir do Entendeu? momento que você começa a utilizar questões que deveriam ser alteradas como pétreas e imutáveis e que, enfim, justificam o seu pensamento, isso acaba com o debate. Não acaba com o debate porque eu estou te mostrando que eu tenho argumentos. Não, você está me mostrando que você tem questões que você não quer mudar de jeito nenhum. Não estou dizendo que eu sou um. Nós somos em 513. Sim, realmente, a maioria desses 513 são conservadores, isso é um fato. Eu fui enviado para cá representando um povo, então eu falo por esse povo. Bom, esse povo entende aquilo que eu te falei. Se a união civil for aprovada, vai ser aprovado o casamento. Se aprovar o casamento, ou naquele pensamento nosso, já foi aprovado, a união civil pode colocar em risco a sacralidade das igrejas e pode colocar em risco outra coisa que nós não aceitamos, que é a adoção de crianças. Então é esse assunto que eu quero entrar agora. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não concordo com essa ameaça às igrejas, eu não vejo essa ameaça às igrejas de uma maneira porque você vive no Brasil. Absurda. Como se você vivesse na Europa... Não, eu acredito que se isso acontecesse no Brasil, sem dúvida alguma, viraria um debate muito maior. Eu não vejo isso acontecendo dessa maneira. Tem um filme no cinema... A obrigatoriedade de você ter que casar dois homens do mesmo sexo. Tem um filme agora no cinema chamado Deus Não Está Morto 2, está no cinema, inclusive eu levei minha família para assistir, e mostra a realidade de alguns estados americanos. O Brasil se espelha muito nos Estados Unidos. Os Estados americanos, lá não tem uma constituição como a nossa. As constituições são estaduais. É uma confederação. Alguns estados americanos proíbem as pregações. O pastor prega, 10 dias depois ele é obrigado a pegar o sermão dele e apresentar para o Ministério Público. Para o Ministério Público ver o que ele falou. Se ele infringiu, se ele citou, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, que fala que a homoafetividade não é bem vista aos olhos de Deus, o pastor pode ser preso. Por questões assim. Eu acho legal você citar a carta de Paulo aos Romanos, porque eu gosto muito de entrar nesse assunto sobre a seletividade bíblica. Tá? E obviamente que aqui é seu campo de atuação, não é o meu. Eu acho que o que você tem de estudo bíblico eu não tenho de idade, talvez. Acho que o que você tem de experiência bíblica eu não tenho de idade, então obviamente é o seu campo, é onde você manda. Eu estudei um pouquinho só. Imagino. Mas a teologia ela é muito abrangente, ela é muito diversa. Eu acredito muito que há diversas possibilidades de interpretação da Bíblia. Eu acho que a sua própria religião mostra isso. Não há um consenso dentro dos evangélicos sobre vários assuntos. O que eu acho, inclusive, interessante. Eu acho interessante você ter diferentes vertentes, diferentes interpretações, diferentes formas de pensar. Eu, por exemplo, conheço uma igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tem uma drag queen dentro do seu grupo de pregação. É igreja inclusiva? É uma igreja super inclusiva, que trata completamente de maneira abrangente e aceitando os homossexuais e não enxergando na Bíblia uma forma de recriminar a homossexualidade. E eu acho curioso analisar a Bíblia dessa forma, porque há sim uma seletividade, e isso é claro, eu acho que a seletividade bíblica ela é presente para qualquer pessoa, porque você precisa definir e decidir o que você considera aproveitável para 2016, para o século XXI, e o que você considera desaproveitável para 2016. Por exemplo, gostaria de fazer uma pergunta para você. Quantas citações bíblicas no Novo Testamento refere-se a homossexuais? 2. Quais? A de Paulo. A Romanos. E uma carta... Apocalipse cita alguma coisa dentro desse sentido também. Na verdade, quem mais fala é Paulo. Jesus não fala sobre isso. Quem era, historicamente, e para a sociedade como um todo, historicamente, quem foi mais importante? Jesus Cristo ou Paulo? Cada um em seu sentido. Jesus foi o salvador da humanidade, mas então, foi Paulo quem cristianizou o mundo do seu tempo. Mas Paulo ele desvinculou o cristianismo do judaísmo. Porque se Paulo não tivesse feito isso, os gays não seriam só tidos como um ato pecaminoso. Os gays seriam assassinados. Porque o judaísmo diz que o homossexual tinha que ser assassinado. Exatamente. Inclusive, nas pregações de muitas igrejas evangélicas hoje, utiliza-se Levítico para condenar a homossexualidade. Quem fala isso é ignorante. Quem fala isso... Jesus veio e trouxe o mandamento acima de todos os mandamentos. Peraí, Marco, eu acho maravilhoso você ter dito isso. Maravilhoso de verdade. Eu não sabia da sua posição em relação a isso. Quem cita Levítico para condenar a homossexualidade é ignorante. É ignorante. Eu acho que isso deveria ficar claro. É ignorante porque, embora seja o texto sagrado, aí muitos vão pegar o tempo. Como eu te disse, a Bíblia não é um livro comum. Se fosse comum, já estava escorada numa estante há muito tempo. A Bíblia é um livro que nós entendemos divino. A Bíblia levou 16 séculos para ser escrita. Tem 40 escritores. Eu creio que só tem um autor, que é Deus.
O Velho Testamento todo foi escrito para uma geração, para o povo de Israel, para aquele tempo. No Novo Testamento, Jesus trouxe a pregação do amor. Ao trazer a pregação do amor, ele continua dizendo que o pecado é pecado, só que a forma de tratar o pecador é de outra forma. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. O homem que, se você matasse filho de alguém, a outra pessoa tinha o direito de matar você, porque você matou o filho dele. Então, eram leis que, para aquele tempo, para um povo semita, para um povo que veio na Terra milhares de anos atrás, funcionou. Vem Jesus e traz um novo sermão. Eis que eu vos trago um novo mandamento, né? Um mandamento que substitui todos. Se você amar o próximo como a si mesmo, acabou o seu problema. Só que amar não implica em você concordar. A mulher adúltera foi pega no ato de adultério. Vêm as leis. O Velho Testamento manda matar a apedrejada. Os homens trazem perto de Jesus. E diz, a lei manda matar. O que o Senhor diz? Jesus diz, quem não tem pecado... que atire a primeira pedra. Exatamente. Mas vamos concluir a história, porque até aí é lindo demais. Vai, não pequeis mais. Jesus não fez nada de errado, ele liberou a mulher. Só que quando ela foi embora, ele falou, filha, não te acusaram, eu também não. Vai e não pequeis mais. Porém, Marco Feliciano, a Bíblia pode ser contestada no ponto de vista homoafetivo. Não pode. Pode. Não pode, porque a Bíblia ela é inerrante palavra de Deus. No Velho Testamento? No Novo também. Mas no Novo Testamento você possui uma citação de Paulo, em Romanos. Veja só, Paulo não ia citar todas as coisas em todos os livros, simultaneamente. Mas se você, o mesmo Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e por ela deve ser regida. E se você considerar aquela fala de Paulo específica para Romanos, específica, Paulo escreve... que nem sequer fala de homossexuais. Até porque homossexuais não eram um contexto da época. Nós podemos ler sobre isso. Podemos ler sobre isso. Ele fala sobre homens que se voltam aos outros homens. Ele fala o homem deixou o uso natural da mulher. Exato. O homem deixou o uso natural da mulher e passou a inflamar nos seus próprios corpos a sua atitude. Isso não é um homossexual. Isso é o quê? Você enxerga que todo homossexual é um homem que, quando já está adulto, deixa de amar uma mulher e passa a amar um homem? Isso é o exemplo de todos os homossexuais? Paulo não está falando de amor de coração, ele está falando de inflamar em seus corpos. Exato. Ele está falando de sexo. Ele em nenhum momento falou sobre uma pessoa que desde cedo possui o desejo sexual para outro homem e o amor. Desculpa, eu estou rindo, porque nesse quesito, eu entendo, estudei muito. Não é desse ponto de vista que você está vendo, que você está enxergando. Eu enxergo a Bíblia de uma forma, Paulo, você enxerga de outra. Paulo, e eu conheço muitos pastores que concordam comigo. Sim, tem pastores e pastores, tem até pastores que nem pastores são. Tem pastores que compram o seu título. Pastorado não é título, pastorado então, é vocação. Se algum pastor não enxerga pecado na homossexualidade, ele não é um pastor. Não é pastor. Entendi. Biblicamente falando, cristianismo, essas igrejas que você chama de igrejas, nós não conseguimos vê-la como igrejas. Entendi. São agremiações religiosas. Ou ela define a homossexualidade como pecado, ou ela nem igreja é. Não é interpretar um texto, é num todo. Qual é porque o todo, só isso não é errado. Porque só isso é visto como não sendo errado e o restante tudo é. Veja só, quando eu era pequenininho, eu sou pequeno até hoje, mas quando eu era criança na escola dominical, a professora da escolinha deu um ensinamento para nós que eu nunca vou esquecer. Ela disse, o diabo bateu na porta do céu. E o anjo abriu a porta. Quando o anjo viu que era o diabo, ele fechou a porta na hora. Só que o diabo botou a mão. E quando o anjo fechou a porta, a mão do diabo começou a gritar, ai minha mão, ai minha mão. A natureza angelical, bondosa, abriu a porta para o diabo tirar a mão. E o diabo colocou o braço. O anjo forçou para fechar, o diabo começou a gritar, ai meu braço. A natureza bondosa do anjo abriu a porta para ele tirar o braço, ele entrou com o corpo inteiro. A Bíblia diz que o que faz o homem errar não são as grandes coisas, mas são as pequeninas coisas. O preconceito, você vê, no olhar de Jesus, o adultério, no olhar dele, não era quando o homem ia para a cama com uma outra mulher que não era dele. Ele disse que se você pensar e no seu coração desejar, você já adulterou. O cristianismo não é uma religião de condenação. Ele enxerga o ser humano a partir do ponto de vista da sua criação. Depende. Deus, não depende. O cristianismo, não há relativismo nisso, Felipe. Quando você utiliza o Velho Testamento para ditar regras, você está se condenando. Eu não estou deixando o Velho Testamento de lado, eu estou aqui no Novo, estou com Jesus agora, estou com Cristo. Jesus condenou práticas sexuais ilícitas. A homossexualidade na sua época era um ato ilícito. Jesus não falou sobre homossexualidade. Ele falou sobre atos ilícitos de sexo. Ao falar sobre atos ilícitos de sexo, já havia isso no seu tempo. Não cruzou nenhum homossexual o caminho dele para ele explicar para nós como fazia, até porque o homossexual ele ficava escondido. Se ele fosse visto, ele era apedrejado na rua. Então não tem como alguns aparecer perto dele. Esse pessoal ele sofria um preconceito de fato. Junto às prostitutas, eram obrigados a ficar do lado de fora da cidade. Então os caminhos pelos quais Jesus andou, se ele cruzou com algum homossexual, ele não contou pra gente.
Era de se esperar que se ele se importasse com a sexualidade, ele teria dito algo, né? Mas ele falou, tanto é que ele falou para a mulher, vai e não peques mais. Se fosse assim, não, você pode dormir quantos homens você quiser. Se ele se preocupasse com a sexualidade, Felipe, não com a quantidade de sexo. Jesus respondia as perguntas que cruzavam o caminho dele. E outras coisas não precisam ele falar para nós, que nós entendemos como funciona. Nós entendemos quem? Quem entende um pouquinho de vida, quem entende um pouquinho de ser humano, quem entende um pouquinho de psicologia. Esses são os que condenam os homossexuais? Não, ninguém condena o homossexual. Nós condenamos a homossexualidade, a atitude. Entendi. O homossexual nós não condenamos. Então, o que forma uma pessoa, o que faz parte do caráter, da essência humana dela, da condição de existência dela, você pode atacar. A pessoa não. Não, nós não atacamos aquilo que ela faz. A igreja não vai e fala assim, você vai para o inferno por isso. Não. Todos são bem-vindos, não. A pessoa, quando ela entra dentro de uma igreja e começa a ler, ela própria começa a se questionar. Mas peraí, você está dizendo que a igreja não diz que o homossexual vai para o inferno? Eu não digo. A minha igreja não diz. Bom, então você fale pela sua igreja. Mas eu estou falando pela minha igreja. Tá, okay. Você não está perguntando isso para mim, o pastor? Realmente existem eu estou falando para milhares e milhares de igrejas que condenam dessa forma. Quem é que condena o homem ao inferno? Só Deus pode falar sobre isso. Sim, mas existem muitos pastores que se consideram os porteiros da eternidade. Eles acham que eles são os porteiros. Eles vão diante de Deus um dia pagar sobre o seu preço sobre isso. Tá? Bom, voltando à questão da homoafetividade à luz da Bíblia. O amor de Deus é tão grande que ele colocou pontos finais em maldições, em mortes. Ele só disse que aquele que conhece Jesus como seu Salvador e crê nele, encontra o caminho para a vida eterna. O problema deveria ser debatido de outro prisma, que você está aqui atacando a religião, mas ninguém não. Ninguém fala aqui sobre eu não estou atacando religião, sobre os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que deveriam sentar para falar. Até alguns anos atrás, o CID, que é o catálogo de doenças internacionais que eram tidos, a homoafetividade era vista como uma doença. Era visto. Isso mudou uns 30 anos para cá, 20 e poucos anos para cá. Ao mudar isso, ficou ainda dito pelo CID que não é uma doença, porque doença é aquilo que pode ser tratado com remédio. Se não é uma doença, ainda é um fenômeno de comportamento. Se é um fenômeno de comportamento, há que ser estudado. A minha briga aqui dentro sempre foi essa. As pessoas têm o direito de ser o que elas quiserem. Você quer amar um homem, 2 homens, Desculpa, 10 você acha homens? que alguém quer amar um homem? Mas é claro que quer. Eu quero amar uma mulher. Eu já amo a minha esposa. Você quer amar uma mulher. Você acha que o alguém, outro ama... você acha que alguém não escolhe? É a orientação sexual dele? Você acha que alguém escolhe? É a orientação sexual dele, não. Não. Responde a pergunta, sim ou não. Alguém escolhe ser gay? Felipe, olha, escolher, não, poxa, hoje eu vou ser gay. Depende, tem coisas, calma aí, tem caso e caso. Daniela Mercury passou a vida inteira com um homem, casou 3 vezes com um homem, teve 200 filhos com um homem. Aí de repente falou assim, não, hoje eu quero ser gay. E virou gay. Pronto, foi acabou. Isso que ela fez? Ué, não foi? Ela acordou um dia e falou, quero ser gay? Ué, ela foi casada com 3 homens. Você já conversou com ela? Ela nunca quis conversar comigo, mas eu já li tudo sobre as coisas que ela escreveu. Eu acho que seria interessante você ter esse debate com ela. Ela só xinga também. Então, veja só, voltando aos assuntos. Eu posso aqui, por exemplo, os intelectuais de plantão, né? Existem livros. Esse livro aqui, por exemplo, né? Claudemiro Soares. Esse livro foi caçado no Brasil. Esse moço foi homossexual a vida toda. E de repente descobriu que não era. Ele foi cuidar dele mesmo, porque ele estudou psicologia. E ele se tratou. Ele falou assim, calma aí, não é doença. Então é o quê? É um fenômeno de comportamento. Preciso rever a minha vida. Ele mostra aqui os tratamentos usados no mundo inteiro ainda hoje, em século XXI, que só não é visto no Brasil. Você não se enxerga o quanto isso é horrível de se falar? É triste, mas são verdades que precisam ser faladas. Não, horrível, porque você não está entendendo onde eu estou chegando. Você conhece muitos homossexuais. Claro. Eu conheço inúmeros. Eu já tive com pelo menos uns 5 mil que vieram falar comigo nessa minha existência de 43 anos. Desses 5 mil, Felipe, eu falo aqui sem ser leviano, sem ser mentiroso. Deus é minha testemunha. Desses 5 mil, 90% deles, 90%, passaram por abuso sexual na sua infância. Foram abusados por algum adulto. 90%. Os outros 10% que sobraram tiveram transtornos com a figura do pai, transtorno com a figura da mãe. Desculpa, você está querendo... Eu estou dizendo que é um fenômeno... Não estou ditando nada. Estou dizendo que eu vi. Estou dizendo que eu tratei. Estou dizendo pessoas com quem eu conversei. Estou dizendo sobre livros como eu li. Nascido gay. Esse livro aqui é de um cientista. Esse cientista aqui, John S. Stein, ele foi um dos que ajudou na contemplação do gênero humano. Ele mapeou cientificamente, ele diz, não existe o gene gay. Ou seja, a pessoa não nasce gay. Como, Felipe? Qual é o gene hétero, Felipe, a pessoa nasce homem e mulher.
Isso não é sexualidade? Isso é o quê? Isso é gênero. Isso é teoria quer. Você está trazendo uma teoria. Peraí, você está trazendo uma teoria. Não, calma aí. Gênero aí não é sexualidade. Não, gênero é homem e mulher. Exato. Sempre foi. Gênero é homem e mulher. E o que é homem? O que define o homem? É comer mulher? O que é o homem? Não, o que define o homem é o que ele tem no meio das pernas dele. Eu não acredito. O que define o homem é o macho. Aí nós estamos falando de A vida identidade de toda. gênero. Não, aí só a gente saiu para outro assunto. Você começou a usar as ladainhas do presente século, dos últimos 5 anos, das nomenclaturas que foram criadas pelo movimento LGBT. E nós não precisamos ir por aí. Começou com agora, gay, começou com menino alegre, depois foi para gay, de gay foi para homossexual, de homossexual foi para homoafetividade, de homoafetividade foi para orientação sexual. Você quer agora me falar já que ninguém nasce agora gay? Já é teoria do gênero. Você quer me falar que ninguém nasce gay? Ninguém nasce gay. E ninguém nasce hétero, então. Todo mundo nasce com o seu sexo. Exato, mas eu não estou discordando disso. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela vai se destilar por ele. Você acha que alguém pode ensinar alguém a ser gay? Isso ensina você a sua responsabilidade como ser humano. Não. Felipe, você acha que alguém pode ensinar alguém a ser gay? Cadê uma tomada? A tomada funciona da seguinte forma. Tem um negocinho aqui que entra dentro dela. Um é macho, o outro é fêmea. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, é macho e fêmea. A sobrevivência da sociedade é macho e fêmea. Você sabe que você tem uma tomada também, né, Feliciano? Tem, mas essa tomada só sai, não entra nada. Ah, a não ser que a sua entre. Não, a minha porque só sai. Né? Isso não é tomada. Isso foi feito. Você está falando de coisas que encaixam, tem coisa que encaixa aí também, não, Feliciano. ali não encaixa. Não encaixa nada. Você pode não usá-lo para isso. O encaixe certo, é isso que eu estou dizendo. Desde que o mundo é mundo, é assim que funciona. Eu estou dizendo, regra... Desde que o mundo é mundo, existe homossexual. Regra e exceção. Regra e exceção. Existe uma exceção? Existe. Se é uma exceção, nós temos que estudar essa exceção. Vamos tentar definir o que acontece. Nós temos hoje um sem número de pessoas no meu Brasil que sofrem muito, abruptamente, sofrem preconceito. Felipe, não adianta falar para mim, o óbvio é enxugar gelo. Eu sei que tem gente que sofre. Eu sei. Eu queria saber se essa briga toda que se faz se ajuda ou se atrapalha. Se mais ajuda ou se mais atrapalha. Eu acho que ajudaria muito. Eu acho que ajudaria muito se existisse, por exemplo, uma interpretação bíblica que não ficasse constantemente recriminando e repudiando a homossexualidade. A igreja que você está citando, que aceita a homossexualidade, existe dos últimos 2 anos para cá. São pessoas, o apóstolo Paulo fala sobre isso, pessoas que não aceitavam essa doutrina e criaram para si uma doutrina mais fácil. As pessoas, eu acho ótimo que você crie uma doutrina mais inteligente. Eu não acho, porque cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é você deixar os seus prazeres de lado. Cristianismo é você abrir mão de sentimentos que podem te levar ao ato pecaminoso por uma coisa maior. Se Deus não julga, Ele também não julga. Eu também não julgo. Não? Não, estou julgando. Quando você diz que a homossexualidade é pecado, você acha que isso é o quê? Ô, Felipe, eu tenho uma Bíblia, eu tenho um livro de regra que me diz isso. Que te diz no Antigo Testamento. Não, me diz no Novo Testamento. Ele me diz no Novo Testamento. Ficarão de fora, os afeminados ficarão de fora. Malacói? Você vai citar Malacói? Não, estou citando a Bíblia. Então, você está citando Malacói. A palavra Malacói em hebraico que não significa efeminado. E significa o quê? Devasso. Os meninos devassos do Velho Testamento eram a mesma coisa. Não não. Felipe, olha só, Feliciano, você está citando Coríntios. Você está citando Coríntios. Eu vou citar a Bíblia aqui para você. Numa citação que claramente é repudiada pelos historiadores. Não, os historiadores efeminados. Primeiro, está dizendo apenas de um tipo de gay. E os sodomitas? Vamos lá. Sodomitas também, a tradução do hebraico era para outro tipo. Era sodomita era homem que fazia sexo anal. Pelo amor de Deus, Felipe. Feliciano, não, veja só. Feliciano, eu já tive mulherengo, devasso, bêbado. É isso que Paulo condena em Coríntios. Como é que um homem afeminado pode ser mulherengo? Porque não é afeminada a palavra. Como não é? Existem várias traduções para a mesma palavra. Não é só malacói. Ela não é empregada só nesse texto. Não é só isso. Nós vamos ter que ter um debate teológico também aqui. Veja só, a Bíblia Sagrada e o cristianismo têm um ponto pacífico sobre isso. A homoafetividade ou a homossexualidade é vista como pecado e ponto final. Baseado no Velho Testamento. No Novo Testamento. No Novo Testamento. No Novo Testamento. E ainda que fosse só no Velho Testamento, tirando a parte da morte, Deus enxerga isso como um erro. Tá aqui. Todas as vezes que veio o assunto da homossexualidade, foi tratado de forma a pôr um ponto final nisso. A Bíblia toda vez que apareceu um caso de homossexualidade, o assunto é terminado de maneira abrupta. É algo como a Bíblia chama, que Deus chama isso de abominação. Uma abominação é algo que não há nem discussão. É a perversão da natureza
como ela foi feita. Abominação é só citada no Velho Testamento. No Novo Testamento também. Felipe. Abominação para a homossexualdade no Novo Testamento? Felipe, veja só, ou eu entendo a Bíblia, ou eu aceito a Bíblia, ou eu vou rasgar ela e pegar só alguns pedacinhos e andar com ele. Mas é exatamente isso que você faz. Eu não. Sim. Como? Você permite que sua mulher fale na igreja? Claro, minha mulher é pastora. Paulo deixa claro que a mulher não pode falar dentro Naquela igreja, lá em Corinto. Porque lá em Corinto havia o costume da Grécia. E quando ele mandou a carta para os romanos, ele não falava especificamente sobre um grupo específico de romanos? Não, porque havia naquela época, os romanos é outro pensamento. Exato, os romanos são gregos. Veja só, deixa eu explicar. Exato. É fácil. Calma aí, deixa eu explicar. É fácil utilizar versículos dessa forma. Não, os romanos vêm de uma cultura helênica. A cultura helênica era uma cultura amoral. Eles não eram imorais, nem tinham moral. Você sabe como o grego via o sexo? Por exemplo, a pederastia vem de onde? Dos gregos. Sabe como o grego via a pederastia? Iniciação sexual, eu sei como é. Não é iniciação sexual. Os gregos entendiam que quando um homem fazia sexo com outro, ele transmitia experiência para o outro. Então era uma cultura pagã. Para isso veio o cristianismo. O cristianismo veio para colocar limites. O cristianismo veio para tirar dos bárbaros a barbaridade e implementar um novo estilo de vida, um estilo de vida puro. Você acha certo existirem professoras? Sim. Em Timóteo, Paulo também deixa claro que é vedado a mulher ensinar. Ensinar na igreja, naquele tempo. Sua mulher é pastora. Naquele tempo, Felipe, houve um tempo para isso. Mas e por que nós não podemos usar aquele tempo para os homossexuais, pastor? Por que não? Porque aí é um ato de imoralidade sexual, envolve tradições, envolve vida, envolve extinção de um gênero em pastor, si, envolve a deturpação da imagem de Deus no ser humano. Não. Bom, você pode não acreditar, esse é o meu pensamento. Eu acho que o pensamento é muito fácil. Você atualizar pensamentos bíblicos. Não é atualizar pensamento, Felipe. É sim, não Feliciano. Filhinho. No fundo, é. Filhinho querido, não é. Você pode me chamar de filhinho querido para tentar me minimizar, isso não muda o fato de que é. Não, estou te dizendo, é de maneira carinhosa. Não estou te minimizando. Não, Feliciano, não é de maneira carinhosa. Querido, é fato absoluto que a Bíblia tem vários posicionamentos contra a representatividade da mulher. Isso é fato. Isso é fato. E outra, você cita Paulo. Vamos lá, você tá falando de mulher? Tá bom, vamos lá. Peraí, vou te mostrar como a Bíblia fala de mulher. Deixa eu falar só um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho. As maiores amigas de Jesus eram mulheres. Você cita Paulo várias vezes, principalmente na questão da homossexualidade. Até porque no Novo Testamento Paulo é o único que fala sobre essa questão. Paulo é o doutrinador, ele é o mestre. Ok. Ele escreveu 13 epístolas. Exato. O Novo Testamento todo sai da mão dele. O que Paulo falava sobre o relacionamento heterossexual? Que era possível que houvesse, desde que houvesse santidade. Homem é homem, Você sabe onde eu quero chegar. Você sabe onde eu quero chegar. Você sabe onde eu quero chegar. Você sabe que Paulo em Coríntios deixa claro aos solteiros e às viúvas, sejam como eu. Sejam como eu, solteiro. Isso. Exato. Ele pregava claramente que uma forma de você chegar a Deus era não ter outra pessoa na sua vida. Não é isso. Está claro em Coríntios. O que está claro é que Paulo é um missionário. Paulo viajou a Ásia toda. Então todo solteiro e viúva tinha que ser missionário? Ele disse que a sorte dele é que fossem como ele, que pudessem ser castos e voltados para Deus por causa de um emprego. Você ia usar daquele momento. Do quê? Não, você ia falar daquele momento. Emprego. Você ia falar daquele momento. Naquele momento dele, no momento em que ele era missionário. E por que a gente não pode, humanamente, antes de se pensar em pecado, divindade, Bíblia, em Constituição, em ser humano, porque nós não podemos porque nós não podemos abraçar a nossa humanidade e aceitar que a homossexualidade é um processo natural, que é enxergada em todas as espécies animais presentes na face da Terra. Não, a homossexualidade é uma coisa só inata do homem. No meio da natureza não existe homossexualidade, até porque a homossexualidade tem a ver com o homem. O que existe na natureza são fenômenos. Fenômenos que existem e já foram estudados e comprovados que não é isso. O que há, os animais vivem em cio. Eles não são como a gente, tem uma sexualidade liberada, Felipe, acorde. E existem espécies de aves onde mais de 80% do comportamento dela é homossexual. Acontece dentro delas o momento em que elas estão no cio. Ao estar no cio, elas precisam copular. Ao precisar copular, elas precisam de alguém que seja dentro dela. Foram estudar isso na vida dos pinguins. Pinguins fazendo sexo com pinguins porque haviam ursos que mataram as pinguinhas. Não sei se é assim que chama. Então você está me dizendo que só existe homossexualidade onde há desequilíbrio? Só existe homossexualidade para o homem. Na raça, a natureza é muito perfeita. A natureza age por instinto. Eu entendo que você queira pensar dessa forma. Não, eu não quero, eu penso assim. Eu sei, você gosta de pensar dessa forma, não, mas ao mesmo tempo eu sei que você está profundamente equivocado. É intelectual, não é, é o natural.
O natural é o natural. É natural dois homens terem amor um pro outro. Não, sim, o pai amando o filho, o filho amando o pai, o tio amando o sobrinho, o você sobrinho. Não pode, duas amizades de amigos, eu gosto de você, eu tenho um sentimento de amor por você. Não é humano. Eu tenho um sentimento de amor não por você, é humano. porque você lhe respeita. Presta atenção. O amor sexual entre dois homens, isso é um fenômeno de comportamento. O amor sexual de duas mulheres é um fenômeno de comportamento. Só avisando, qualquer corte que tenha nessa câmera aí, nesse que vocês estão vendo agora, é puramente por troca de cartão, bateria. Acabou a bateria aqui. É só para avisar que não foi tirado nada da entrevista. Que nós tivemos uma crise de riso só. Mas... Voltando. Eu acho os homens sérios agora. Eu acho, Feliciano, que nós precisamos entrar em contato sempre com a nossa humanidade. Com certeza. Com o nosso senso de humanidade, que eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. É o nosso senso de humanidade. Eu acho que falta senso de humanidade quando você olha, por exemplo, hoje para um casal homoafetivo. Eu vou citar um exemplo, um casal americano que eu acho muito bonito, que é o casal Neil Patrick Harris com o marido dele. O Neil Patrick Harris é famoso por ter interpretado o Barney na série How I Met Your Mother. Não sei se você conhece, talvez suas filhas conheçam. Enfim, é uma série maravilhosa americana. Ele é homossexual, tem um casamento, eles já estão há 12 anos juntos, têm 2 filhos lindíssimos. E fazem fotos lindas e tem um relacionamento muito bonito. E eu acho muito bonito quando eu vejo as fotos da família, o Halloween, que eles gostam de se divertir, gostam de fazer fantasias, etc. E eles viralizam bastante esse conteúdo na internet. Eu acho que falta senso de humanidade quando você olha para algo assim e você afirma categoricamente que o que vocês têm não é natural. E o que vocês têm não é uma família. Não, eu nunca disse isso. É uma família homoafetiva. Então eu agradeço por isso. Né? Mas quando você olha para isso e diz, o que vocês têm não é natural. O que vocês têm é um desvio, como muitos falam. É um desvio comportamental, é algo que precisa ser, que tem cura. Eu chamo de fenômeno comportamental. Eu não digo cura porque só há cura para aquilo que é a doença. Isso não é doença. Concordo. Eu acho que a palavra fenômeno ela não deixa de ser uma palavra bonita para desvio. Não, é um fenômeno, é algo que tem que ser estudado. O fenômeno é aquilo que tem que ser compreendido e estudado. E quem pode compreender e estudar são profissionais que lidam com isso, com sentimentos. Eu não sou um profissional de sentimentos. Eu não posso. Eu fico com os meus ensinamentos sagrados, que eu creio exatamente naquilo que está escrito na palavra, porque a palavra, para mim, ela é inerrante. E só voltando aqui àquele assunto, você falou da palavra malacos e me surtiu uma luzinha aqui, porque não foi isso que eu aprendi. Quando você pega a palavra malacos ou malacó em grego, ela é macio. Ela fala sobre macio ou leve. É aplicado em outras palavras exatamente para definir mulher. Por isso a palavra afeminados ou efeminados. A palavra tem múltiplas interpretações. Deixando essa palavra, essas questões de lá, mas só para deixar claro aqui que existe estudo sobre isso. O que eu acho que nós deveríamos fazer hoje, Felipe, como deveria acontecer no mundo hoje? As igrejas serem protegidas com os pensamentos delas. E a sociedade ser protegida com os pensamentos dela. Um não interferir no outro. Acontecendo isso, acabou os problemas. Veja só, eu não me importo exatamente em nada se duas pessoas se amam, sendo 2 homens ou 2 mulheres, não me importo. Isso não diz respeito a mim. Me importa quando eu fico chocado, quando eu estou perto de crianças. Às vezes as crianças ficam chocadas. Porque as crianças, geralmente, o natural é uma criança ser criada por um pai, uma mãe, ou por uma mãe, uma avó, uma tia, ou por um tio, um avô. Quando uma criança é criada por 2 homens que casaram, por 2 mulheres que é casado, é natural que ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade na escola, porque as pessoas não conseguem enxergar isso de maneira natural. Por que não conseguem enxergar de maneira natural? Por causa de um preconceito, por causa da religião? Não, porque o mundo é assim. É a regra e a exceção. Esses casais são exceção, devem ser respeitados? Muito. Podem fazer? Podem. A lei já dá todos os direitos a eles. O que não podem é tentar fazer disso uma lei ou uma doutrinação. A minha briga aqui dentro, às vezes, que sou muito mal interpretado, é isso, é doutrinação. Quando você quer pegar isso e enfiar dentro da cabeça de uma pessoa, dizer para ela que é o certo. Como nós dois, nós estamos divergindo aqui há horas. Você não tentou me doutrinar. Tem uma palavra mais bonita, né? Você não tentou fazer proselitismo, como eu também não estou tentando fazer proselitismo, porque você já tem a sua mente formada. E eu tenho a minha formada. Então, quando eu entro dentro de uma casa de leis, isso complica tudo. Você é contra a adoção por parte de casal homoafetivo? Sou. Por quê? Por ter estudado muitos psicólogos
e não cristãos, até alguns ateus. O psicólogo diz, inclusive Freud dá a base, ele diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente, de 0 a 7, de 7 a 12, vai fazer parte do perfil psicológico dela, do temperamento, do comportamento, do caráter dela. Freud diz que a criança precisa das duas visões, a masculina e a feminina. No pai ele enxerga o limite, na mãe ele enxerga o amor, o abraço. Uma criança que cresce dentro de uma casa com equilíbrio de pai e mãe, é claro que tem héteros também que fazem um monte de burrice e idiotice, mas uma família saudável, o pai é saudável, a mãe é saudável, eles se amam, tem divergências como todo casal tem, mas que amam e passam esse amor para o filho, é natural que essa criança vai crescer com equilíbrio, porque ela teve a visão dos dois, ela teve a visão do pai e da mãe, porque ela foi feita a partir de um pai e de uma mãe. Essa é a visão psicológica. Quando uma criança é criada apenas por 2 homens ou apenas por 2 mulheres, falta a visão de um ou de outro. Isso vai ficar bem claro e marcado dentro dela. A criança aprende, porque ela vê, ouve. Já hoje existem casos de crianças que foram criados como homossexuais e se tornaram homossexuais. Também tem casos de não. Então, não é base, não é regra. O meu problema com a adoção, vou falar como parlamentar agora. Eu te dei a palavra como pastor. Como parlamentar, o meu problema de adoção é muito mais grave. Nós temos no Brasil hoje 30 mil casais héteros na fila querendo adotar. E hoje, se fosse hoje distribuir as crianças que estão prontas para adoção, só temos 5 mil crianças para adoção. Somente 5 mil que estão com os papéis liberados, que a Justiça já resolveu o problema, que o Ministério Público já resolveu o problema. Quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, eu tratei de um caso talvez mais maquiavélico de todos. Uma família adotou uma criança, e a criança, 3 anos depois com a família, o Ministério Público veio, tomou a criança e devolveu para o casal antigo, para o pai e a mãe biológico, que batiam na criança, que bebiam muito, só que o Ministério Público entendeu que o pai e a mãe parou de beber, então agora pode cuidar da criança. Então cria-se transtornos. A burocracia brasileira é um grave problema. Então, para mim, hoje, o maior problema de adoção no Brasil é esse. Porque esse não tem nada a ver com questão homossexual. Eu estou dizendo qual é o maior problema de adoção no Brasil. E esse é o maior problema. Porque se tivesse isso, não teria criança para ninguém adotar. Não sobraria criança para ninguém adotar. E isso não tiraria da normalidade. Existem casos e casos. Eu te mostro aqui agora sobre a internet, dupla homossexual que bateu e estuprou o filho adotado. Isso não pode ser usado como exemplo para nada, desculpa. Eu sei, eu estou dizendo, como também tem héteros que maltratam os filhos. Exatamente. Eu li aqui agora há pouco um pai que injetou no filho biológico o vírus HIV. Então, nós vemos um mundo louco. Para mim, Felipe, o normal deveria ser o normal. Desde que o mundo, é assim, a família é constituída assim. É o pai, a mãe, o filho. Eu não tive pai presente em casa, mas tive um avô. Então a figura dele me deu limite. Eu olhei para ele, tive o limite do eu gostaria de entender esse seu discurso melhor. Eu não tive a presença do meu pai na minha vida até por volta dos meus 7 anos. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Não teve homem na minha criação. Eu não me tornei homossexual. Eu sou meio gay, mas não sou homossexual. Vocês estão vendo aí, não fui eu que disse. Sabe como é que é, né? A questão de ter medo de barata, né? Isso é ser gay? Isso é preconceito, isso é homofobia, pô. Eu sou um cara muito em contato com meus sentimentos femininos, sou um cara muito emotivo, eu choro vendo comédia romântica e tudo mais, e não tenho vergonha nenhuma de ter esse contato com minha feminilidade. Meu pai entrou na minha vida mais tarde. Me dá uma aula sobre isso. Você é sensível a ser feminino, Felipe? Você sabe do que eu tô falando, né, Feliciano? Não sei, claro, eu tô tentando, não sei. Eu tô falando exatamente desse comportamento social, de enxergar nisso fatores femininos. Mas isso é preconceito. Que tá errado. Óbvio que é preconceito. Ser humano é ser humano. É óbvio que tá errado. É isso que eu tô querendo mostrar também pra você. A partir do momento que eu não tive a entrada do meu pai na minha vida, que eu cresci exatamente com essa visão que você falou, da mulher é o carinho, o homem é o limite, etc. Minha mãe teve que ser as duas coisas, tá? Parabéns pra sua mãe. Eu não sinto falta de absolutamente nada. Nada. Eu não sinto que eu cresci de uma maneira desequilibrada. Eu não sinto que se eu tivesse tido meu pai desde o início, minha vida seria diferente hoje. Eu acho que existem muitas mães solteiras que também gostariam de adotar, como minha mãe em determinado ponto quis, mas ela acabou não adotando por questão financeira mesmo, veio de uma família pobre. E hoje há essa grande discussão mas já foi vencido de também. Que gays não podem adotar crianças. Já foi vencido, todos os gays já estão adotando. Mas eu queria entender como que você consegue enxergar a humanidade em você olhar para isso e falar isso está errado. Eu expliquei para você. Eu usei a ciência para isso.
Você sabe que como religioso Mas, eu sou contra. Essa questão não é debate, isso não é unanimidade, isso não é um consenso sim, psicológico. Como não é unanimidade, você me disse que você não teve problema. Eu fui criado e tive problemas. Clodovil, quando esteve aqui, deu anúncio, falou assim, eu não era homossexual. Eu fui criado por um casal homossexual e aprendi com eles a ser. E hoje eu carrego traumas dentro da minha vida. Veja debates do Clodovil. Então, existem casos e casos. Esse é o problema. Você não pode medir uma coisa por apenas uma coisa. Mesmo o que eu não acredito, que alguém pudesse ser ensinado a ser homossexual, é o que eu absolutamente rejeito. Não é ser ensinado. É você ser condicionado. O ambiente te cria, você é fruto do meio onde você vive. Eu discordo em relação à sexualidade. Eu acredito sim em vários fatores em relação a isso, principalmente a criminalidade, principalmente a marginalidade como um todo. Tá? Eu acredito sim. Respeito seu pensamento. Eu discordo. Sim. Eu discordo. Você acha que a influência do meio não pode gerar um criminoso? Sim. Eu tô falando que eu discordo na questão da homoafetividade. Ok. A questão que eu defendo, que eu acredito não estamos debatendo se nasce ou se não nasce homossexual. Estou debatendo que, para mim, no meu ponto de vista, não é uma escolha. Eu não acho que haja escolha. Eu não acho que a pessoa decida ser. Eu acho que é algo que é impossível da pessoa, enfim. Talvez seja possível ela lutar, passar anos da vida dela lutando contra aquilo, de certa forma até reprimir esse sentimento, como você deu exemplos aqui. Mas eu não acredito que alguém acorde um dia e decida ser homossexual ou que isso seja de qualquer forma condicionado por pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Eu acredito porque eu estudei, tem provas científicas disso, tem testemunhos. Eu acho que se existissem provas científicas disso, não haveria debate. A científica que nós falamos é sobre a psicologia. E a psicologia, eu te disse aqui no início, como ela no Brasil ela é tomada. Existem inúmeros psicólogos que discordam de você. Existem 200 milhões a mais desses que concordam comigo. Só que se calam. 200 milhões eu acho difícil. Não estou dizendo assim, para falar que é um número maior. Existe no mundo todo, como eu te disse. Como é que você sabe se eles se calam? Porque hoje você falar. Eu te disse aqui no meio do nosso debate, fale de qualquer coisa, você tem liberdade. Fale de um homossexual. E fale que você é contra o casamento gay. Fale que você não concorda. Só explique, só faça isso. Só faça isso. E você vai ver o que vai acontecer com você. Já ouviu falar de Lech Walesa? Não. Lech Walesa é um prêmio Nobel do trabalho, uma das mentes mais brilhantes do mundo, polonês, terra de papas. Lech Walesa foi questionado numa entrevista como nós estamos aqui. Você é a favor do casamento gay? Ele falou, não, eu não acho correto. Eu tenho uma criação assim. Lech Walesa postou depois nas páginas sociais, você pode encontrar isso na internet, dizendo assim, o ativismo gay é cruel. Porque ele vivia de dar palestras, era prêmio Nobel. Todas as palestras dele ao redor do mundo foram canceladas por causa desse posicionamento dele. O dono do Macarrão Barilla, o ano passado, sendo questionado, disse, você colocaria uma família homoafetiva na televisão, fazendo a propaganda? Ele disse, não, porque ele falou o que eu disse, é da regra para a exceção, e não da exceção para a regra. A família tradicional ainda é vista com pai e mãe, então, por causa disso houve uma comoção contra ele. A Rede TV no Brasil, você que mexe com mídia, era bom saber disso, é a única rede do mundo que ficou fora do ar 24 horas, porque alguém falou alguma coisa sobre o homossexual e o Ministério Público de São Paulo tirou do ar. Nem Hugo Chávez, na Venezuela, conseguiu fazer isso. Por que você não comenta, pastor, sobre, por exemplo, a utilização inflamada do discurso do Silas Malafaia para mover todo mundo contra o Boticário, por exemplo? Veja só, você pode procurar naquele momento que não há uma fala minha. Por que não há uma fala minha? Bom saber. Pode procurar contra o Boticário. Não, eu tive um problema na época com a Natura. Porque a Natura foi um outro problema. Não foi problema com a Natura, foi problema com a Globo. Houve aquele beijo daquelas duas senhoras no início da novela. E eu achei aquilo uma afronta à família brasileira. Porque não era preciso começar a novela daquele jeito, colocando dois monstros sagrados da mídia para forçar uma situação. Porque aquilo foi uma forçação. Tanto é que a novela acabou, tiveram que encurtar ela em 40 capítulos. E eu chamei o pessoal... o pessoal da Globo sentou onde você está sentado aqui. Um dos diretores veio aqui falar comigo e falou, Feliciano, vamos fumar o cachimbo da paz? Eu disse, eu não fumo cachimbo, qual que é o seu problema? Não, você fez, nós perdemos milhões de reais por causa disso, porque você colocou o povo, eu falei, nós atacamos a Globo, nunca virou nada. Então só tem uma maneira, atacamos o seu patrocinador. E eu promovi um boicote naquela época, a Natura, porque a Natura, que naquele momento levantou aquela novela, que patrocinava aquilo. E a Natura é uma empresa que estava dentro da casa de todo mundo e funcionou. Tanto é que o Malafaia me ligou, depois falou, para que já deu. Eu falei, mas eu não estou fazendo porque o senhor mandou, deixou de mandar. Eu fiz porque eu achei que é interessante fazer e funcionou. Você se orgulha disso?
Não, veja só, eu me orgulho, não tenho orgulho, eu não tenho orgulho de brigas, Felipe. Eu não gosto é que as pessoas atravessem a gente, passem por cima de uma sociedade que não foi consultada sobre esse assunto. Você acha que um beijo gay precisa de aprovação? Não é questão de aprovação, não precisa entrar dentro da casa do brasileiro sabendo que aquela emissora é paga com dinheiro público, que todo ser humano, todos os brasileiros ajudam a manter aquela emissora com seus impostos. O entretenimento a função do entretenimento não pode ser também é refletir a realidade. Mas aqui o não que é a há de realidade. errado no beijo gay? Não é o beijo em si, é o simbolismo dele. Eram duas mulheres que a soma da idade das duas juntas era muito pesada. Eu acho que senhoras não podem ser lésbicas? Podem ser lésbicas. Não precisa mostrar isso para todo mundo. Não Por quê? precisa mostrar um beijo. Não precisa ficar se esfregando. Não precisa ficar transando no meio da rua. Não precisa Você faz ficar fazendo isso em relação às novelas das 11, quando mostra o casal heterossexual com o peito de eu não fora fiz transando? aquilo. Eu fui questionado. Veja só, olha como funciona. Eu tô quieto na minha casa, eu não assisto novela. Eu não assisto nada. Eu não tenho tempo. A Veja me ligou e disse assim, deputado, o senhor não vai falar nada sobre o beijo gay? Eu falei, que beijo gay? A novela iniciou com um beijo gay. Todo mundo sabia que nós estamos tratando esse assunto aqui, nós estamos tentando entrar num acordo, estamos falando sobre a criminalização da homofobia ou não. A Globo vem e faz isso para quê? Para chocar. E qual é o problema? O choque cultural, Felipe. Nós estamos num país que tem que respeitar todo mundo. Não é só respeitar aquele grupo minoritário, não, tem que respeitar todo mundo. Você se sente desrespeitado com o beijo muito, gay? Muito. Você não acha que você deveria tratar isso no psicólogo? Você acha que eu sou doente? Não. Então não. Você não precisa tratar doença no não psicólogo. Não é o beijo, são duas mulheres beijando, veja só. Não fui eu. Vários artistas que estavam com as suas filhas sentadas do lado assistindo a novela, embora seja um horário imprudente, disseram que tiraram as filhas uma atriz da Globo, pronto, uma atriz da própria novela. Procure, você vai encontrar ela falando, eu tirei minha filha da sala. Uma atriz. Felipe, o que tem de problema dela não querer que a filha veja? Não entendi no que isso ela justifica. Não aceitou ver aquilo. Mas o que isso justifica você promover um boicote? É antinatural. É antinatural. Isso é muito homofóbico. Isso é muito homofóbico. Você pode achar isso. É antinatural colocar isso na frente dos olhos de todo mundo, Felipe. Antinatural. Não é homofobia. Homofobia é aversão a gay. Homofobia é violência contra a gay. Não homofobia é você tirar da pessoa o direito, por exemplo, dela trabalhar por ser isso. Minha liberdade de opinião, minha liberdade de expressão vem antes da minha liberdade sexual, Felipe. Ué, mas você tem liberdade de opinião e eu tenho liberdade de definir como homofóbico. Eu acabei de falar que você está me chamando de homofóbico. Você está me chamando de criminoso, porque querem criminalizar a homofobia. Sim. Eu acho que existem níveis... Vocês estão vendo aqui? Tomara que está todo mundo ouvindo. É por isso que a lei da homofobia não passa aqui. Existem níveis e níveis que precisam ser debatidos em relação à homofobia. A lei da homofobia não passa aqui por causa disso. Eu acabei de dizer que eu não acho certo, que eu não acho natural, é uma opinião minha, e fui chamado de homofóbico pelo Felipe Neto. Mas é um pensamento homofóbico. Não é pensamento homofóbico, é a minha liberdade de minha liberdade de opinião, é minha liberdade de expressão. Se eu não penso, eu não existo. Mas eu não estou tirando a sua liberdade de expressão. Não é filosófico isso? Penso, logo existo. Se eu não posso pensar, você vai botar uma tarja na minha boca. É um pensamento filosófico, inclusive, não considerado correto. Um pensamento muito cartesiano. Um pensamento de existência. Pensamento de existência. A nossa Constituição diz o direito de pensar, o direito de dizer. O que eu estou dizendo é que você ter um pensamento homofóbico não te define como homofóbico. Aqui, ó. Claro que não. Se eu tenho pensamento homofóbico, logo sou homofóbico. Não, penso, logo existo. Você está dizendo que penso primeiro. Você está dizendo que penso, logo existo é uma unanimidade? Artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento. Artigo 6º. Você pode falar que negros deveriam ser escravizados? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Você pode falar que negros podem ser... Você pode dizer que negros podem ser escravizados? Porque escravidão é crime. Escravidão é crime. Isso sim é crime. Então a opinião pode ser criminalizada. A opinião... Isso é uma liberdade de pensamento. Não pode ser criminalizada. Depende do contexto. Você não pode tirar uma frase de um contexto. Se você tiver a opinião de que o negro é inferior ao branco, isso é crime. Óbvio. Porque aí você vai contra a Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Óbvio. Isso é crime. E a partir do momento que você diz que o gay é antinatural... Eu não disse que o gay é antinatural. Eu disse que o beijo homoafetivo na televisão brasileira, em canal aberto, onde os meus impostos, que sou hétero, pago, é antinatural. Você não pensa que a homossexualidade é antinatural? Para mim é um fenômeno de comportamento. Antinatural. Fenômeno de comportamento. Feliciano. Porque eu conheço pessoas que eram e deixaram de ser. Você não quer falar porque eu falei que falar isso é um pensamento homofóbico. Não, isso eu estou dizendo. Desde que nós começamos o debate, eu falei, para mim é um fenômeno de comportamento. Antinatural. Você está dizendo. Não.
Não, Felipe Neto está dizendo que é antinatural ser homossexual. Ele que acabou de dizer aqui. Eu estou dizendo que é um fenômeno de comportamento. Se é um fenômeno de comportamento, eu já disse, tem que ser estudado. O problema maior que eu acho sobre a homoafetividade no nosso século é o relativismo. É o relativismo, é a benção das grandes instituições que promovem, que sustentam com muito dinheiro a comunidade gay. Pra mim é um problema muito sério também a igreja não pagar imposto. Mas a igreja paga imposto de outra forma, Felipe. Os membros da igreja pagam. Pagam? Pagam. Todos os membros de igreja pagam, são brasileiros. Mas a igreja não paga A igreja usa o seu dinheiro para construir santas casas. Você sabia que os hospitais... Você já ouviu falar de alguma santa casa que salvou alguém ou não? A gente vai falar... Deixa eu falar aqui, você já ouviu falar de alguma santa casa que salvou alguém? Você já ouviu falar de que alguém entrou dentro de uma igreja e aprendeu a ser marginal? A igreja é o órgão que mais ajuda o Estado. A igreja tira pessoas da esquina, a igreja recupera pessoas. Eu sou um exemplo disso, eu fui drogado. A igreja também dá mansão para Silas Malafaia, dá mansão para o Bispo Macedo, dá mansão para fulano, dá mansão para ciclano. Se é criminoso ser rico nesse país, da forma que for, por que não caçam ele? Deve ter a questão do imposto de renda. Por que não caçam ele? Eu acho maravilhoso esse argumento. Inclusive é o argumento dos próprios petistas para defender Lula. Se é crime, vá para cima, mas o Lula tá na portinha. Tomara! Tá chegando. Isso é um consenso que nós dois temos. Toque aqui, nós vamos assistir isso, sentado aqui, Lula ser preso. Mas a questão do pastor Malafaia, a questão do Edir Macedo, se eles são ou não são, isso é questão de fórum íntimo deles. A Forbes divulgou, por exemplo, que o Silas era um dos homens mais ricos do mundo e não era. Não, dos pastores mais ricos do mundo. Mas não era. Ele foi porque colocaram uma fortuna que ele não tem, que no imposto de renda dele não está declarado. Não está declarado. Mas é imposto de renda. Procure o caminho das pedras. Vamos lá. Eu sou um pastor pobre. A minha igreja tem menos de 200 pessoas e é no meio do mato. Lá na minha cidadezinha onde eu moro. Porque as pessoas geralmente quando vão falar do Feliciano é milionário, ele tem milhões. Não, eu tenho 200 membros numa cidadezinha. Eu adoraria ver igrejas, instituições religiosas como um todo pagando imposto. Eu acho que seria, no mínimo, justo. Veja só. No mínimo. É uma discussão. É uma discussão porque as igrejas exatamente não pagam imposto no nosso país, e se você permitir eu falar agora, sem a gente fazer nada de maneira jocosa, é por isso. A igreja é vista pelo Estado, ainda hoje, em todo o mundo, como uma entidade, uma instituição, talvez uma das poucas que ainda tem credibilidade. Tem pontos, existem casos pontuais. Tem um maluco aqui, tem um bandido aqui, tem um extorquidor da fé ali, tem um outro ali. Mas o bem que essas igrejas promovem à sociedade, o equilíbrio que elas promovem à sociedade, o número de dependentes químicos que saem todos os anos, o número de pessoas que são visitadas em hospitais, o número de pessoas que são visitadas dentro de cadeias, o maior índice de reinclusão do ser humano que foi para a cadeia através da igreja é altíssimo. Não existe outra instituição que consiga devolver a pessoa para a sociedade que não seja igreja. Isso o Ministério Público fala. Então a igreja já tem um trabalho gigantesco. Em compensação, o microempreendedorismo hoje no Brasil emprega milhões de pessoas, Sim. Tira pessoas da pobreza, ajuda a família brasileira. A maioria dessas pessoas que estão aí vivem dentro dessas igrejas e só dão esse fator para a sociedade, para o Estado, porque são mantidas espiritualmente e emocionalmente. Eu estou falando do microempreendedorismo, tá? Microempreendedorismo, para quem não sabe, são as pequenas e microempresas, né, que são, de certa forma, uma das bases econômicas do Brasil e de qualquer país do mundo. Nos últimos 6 meses faliram mais de 1 milhão de micro e pequenos empreendedores no Brasil. Por quê? Fui um microempreendedor. Eu fundei uma empresa com 4 pessoas e vendi com 100. Quando eu fundei essa empresa com 4 pessoas, eu pagava e paguei até o final 20% de toda a receita da empresa de impostos. Não era do meu lucro. Não era do que eu tinha que sobrava das minhas despesas. Não. Se eu ganhava R$1, eu pagava 20 centavos. No final era mais do que isso. Quando eu vendia, o faturamento da empresa já tinha atingido determinado patamar, eu já pagava mais do que isso. Eu pagava em cima da minha receita. O empreendedorismo no Brasil é massacrado, destruído, completamente dilacerado. Concordo. As igrejas operam sem pagar imposto, se disseminam de maneira absurda. Eu sei, você diz sobre drogados, criminosos, etc. Eu não estou tirando a importância da igreja, hospitais, creches, óbvio que a igreja tem sua importância social. ONGs, eu sei que a igreja tem importância social. Mas você há de convir comigo que igreja virou negócio.
Para muita gente. Para algumas pessoas, sim. Algumas Felipe. não, Feliciano. Algumas, sim. Desculpa. Vou te dar o exemplo da minha, por exemplo. Eu A minha cresci igreja- no subúrbio carioca. Deixa eu te dizer. Desculpa, deixa eu só finalizar meu Deixa pensamento. eu completar a minha aqui. A minha igreja, eu plantei ela na minha cidade, eu construí ela, eu dei ela para a sociedade, eu sou pastor da igreja, eu dizimo na minha igreja e eu não recebo um centavo da minha igreja. Existem pastores e pastores, você não pode medir todos por igual. Eu não estou medindo todos por igual. Eu não estou medindo todos por igual. Falta auditoria, falta fiscalização. E igreja virou negócio, sim. Eu venho do Engenho Novo, um bairro pobre pra cacete do Rio de Janeiro. Eu vi, do meu nascimento, do momento que eu me tenho recordações, até os meus 22 anos, que foi quando eu saí de lá, o quanto proliferou igrejas dentro daqueles bairros extremamente pobres. E igrejas onde todo mundo conhecia a índole dos pastores. Não estou dizendo que eles são a regra. Eu não estou recriminando a religião. Essas igrejas recuperaram pelo menos um drogado. É óbvio que devem ter recuperado, Feliciano. Pelo menos um traficante. Isso justifica? Amigo, olha, não justifica crime. Nenhum crime se justifica. Obrigado. Mas essa igreja fez algo dentro daquele lugar. Eu espero que sim. Ela fez algo dentro daquele lugar que o Estado não conseguiu fazer. Mas o Estado precisa olhar. O Estado não pode simplesmente deixar a proliferação de igrejas continuar do jeito que está, sem pagar se imposto. O Estado não olha, porque ele sabe que o que essas igrejas fazem é infinitamente maior do que as pessoas pensam que elas fazem. O Estado não é bobo. Não? O Estado tem a BIM. Não, Felipe. Felipe, o mais bobinho aqui nesse parlamento é deputado federal. Aqui dos 503, o mais bobinho aqui é deputado federal. Então imagina, não há político bobo. Existe gente de mau caráter. Existe político de balcão. Existe corrupto. Isso existe em todo lugar. E não é só na igreja. Isso existe no seu meio. Isso existe em todo lugar. A corrupção, você sabe que no nosso país, ela é cultural. Então é horrível falar disso, mas é cultural. Começa na base, começa com as crianças, chega até aqui. Se nós não curarmos através da educação... Veja, nós estamos aqui debatendo o sexo dos anjos há algum tempo, e o que nós deixamos de falar, que solução a gente pode encontrar para um país? Educação. Sim, Só isso. Sem dúvida alguma. Se a gente não mexer na educação do país, um não vai respeitar o outro, um não vai falar com o outro. Mas essa educação não pode vir acompanhada de ensinamento religioso dentro das escolas. Por que não? Por motivos óbvios, o Estado é laico. Não. Se ensina o ateísmo na escola, porque não pode se ensinar a religião? Se ensina o ateísmo nas escolas? Se ensina a evolução. E a evolução é só uma teoria. E aí? Se é assim, porque já que vai ensinar uma criança... Chamar a evolução de teoria... Mas a evolução é uma teoria, tá, Felipe. Okay. O homem não veio do macaco, não há uma comprovação científica para isso. Se você está acreditando nisso, Felipe tem que voltar para a escola aqui, gente. É verdade. Veja só, o homem não veio do macaco. O homem veio de uma varinha de condão, gente. E a mulher de uma costela. O homem foi criado por Deus. Né? Do barro, né? Deus. Do barro. Do barro. O homem, isso já é provado, sabia? É provado? Existe mais de 80 elementos químicos dentro do seu corpo, inclusive o ferro. E o ferro vem da onde? Isso prova que o homem veio do barro. Nós somos terra. Por que a gente volta para a terra, Felipe? Porque nós somos terra. Tem costela na mulher também. Isso também prova que a mulher veio da costela. É claro. A mulher veio de uma cirurgia feita pelo próprio Deus. Eu acredito piamente nisso. Nós podemos debater aqui a criação, porque todo mundo fala assim, o homem foi criado em que dia da criação? Você estudou a Bíblia, você citou aqui. Não, Gênesis não. Falha-me completamente Gênesis. O homem foi criado no 6º dia e no 7º Deus descansou. Eu já fui para debates aqui com professores de evolução e deixei eles caladinhos, porque eu falei para eles que todo mundo pensa que a Bíblia é um livro de alegoria, né? Pensa que é um ensinamento lúdico, e não é um ensinamento lúdico. Quando eu mostrei para ele o Big Bang dentro da Bíblia. A ciência não diz que o mundo veio do Big Bang? É isso que a ciência diz, não é? O Big Bang, sem dúvida, é uma teoria. Pois é, mas é uma teoria que eles conseguem captar aqui na televisão quando você liga num canal que não tem nada. É o eco da explosão que até hoje perambula pelo espaço. Stephen Hawking. Isso está escrito no livro O Universo numa Casquinha de Nós, né? O grande físico britânico. Pois bem, eu mostro a ciência, eu digo que a ciência e a Bíblia podem caminhar junto. Sem dúvida. Francis Collins, o líder do mapeamento do genoma humano, é cristão. Sim, e um dos cristãos mais respeitados do mundo. E ele mostra, quando a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias, e no 7º Deus descansou, não está falando de 6 dias de 24 horas. Se você quiser forçar, por exemplo, ensino religioso para o meu filho, você está interferindo no meu direito de educação do meu filho. Sim.
E aí eu não permito. Veja só, a Constituição Federal diz outra coisa. O 210 da Constituição, se não me falha a memória. Mas ela obriga? Deixa eu ver. Não, é facultativo. Ok. Mas é constitucional. Não, mas é óbvio que é constitucional. Se é Não tem que ser mas, proibido mas aqui uma não escola está que constitucional, quiser. por exemplo, o ensinamento da evolução, o ensinamento da Mas da também física não, mas quântica. também é absolutamente Mas por que o facultativo. Constituinte colocou aqui? Esse é o pensamento. Nós temos que tentar voltar no tempo e entender a mente do Constituinte. O Constituinte não escreveu um livro por escrever. Ele escreveu alguma coisa, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum, respeito a valores culturais e artísticos nacionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais de escolas públicas de ensino fundamental. O Constituinte entendeu que o ensino religioso tinha que ser. Eu tenho um projeto de lei aqui. Você não considera isso atrasado? Deixa eu te contar, eu tenho um projeto de lei Você já aqui. certo ensinar um bandismo na escola? Deixa eu te contar, calma, vou chegar lá. Eu tenho um projeto de lei meu, que é um projeto, foi o primeiro projeto que eu apresentei quando eu entrei aqui, para tornar obrigatório o ensino religioso na escola. Eu apresentei esse projeto para promover uma discussão. Eu sei que isso nunca ia passar. Dentro do projeto, eu não coloquei o ensinamento de uma religião. Eu coloquei o ensinamento, os grandes ensinamentos das religiões. Todas as religiões, independente da qual seja, ela converge para um bem comum da sociedade. Toda religião entende que você Até não o pode Islã? matar. O Islã, tirando a parte que ele fala dos infiéis, que sou eu, você, mais alguns aí, né? Tirando isso, e o deputado Jean Willis tem um projeto que ele quer que o Islã seja aplicado na escola do Brasil, sabia disso? Não sabia. É um projeto de lei Como eu dele. disse, Jean Willis não é alguém que eu estou afiliado ou que eu tenho É qualquer um tipo de projeto de relação. lei do deputado Jean Willis, ele assina com 5 deputados dizendo que a cultura islã e o ensinamento islã tem que ser apresentado na escola de maneira obrigatória no Brasil. E eu questionei ele, porque o Islã, hoje o Islã, a Sharia, né, e outras coisas mais, diz que o homossexual tem que ser pendurado no guindaste, jogado de cima de um prédio, e eu questionei ele sobre isso, mas deixando isso para lá. Eu apresentei esse projeto. Eu queria saber porque, sendo facultativo, nenhuma escola apresenta o ensino religioso hoje, mas é constitucional. Eu queria saber qual o motivo. Eu despertei a curiosidade do povo. E aí foi feita audiências públicas e os professores disseram que eles não estavam gabaritados para ensinar porque não sabiam o que ensinar e não havia cursos preparatórios. Isso é fato, realmente. Você ter um professor capaz de ensinar todas as grandes religiões, todos os pensamentos filosóficos, sem dúvida é difícil. Mas não é filosofia. Quando a gente fala de religião, a gente fala de religação. A palavra religião vem do grego, do latim, na verdade, é o verbo religare, né? Ligar de novo. É ligar ao ser humano aquilo que é metafísico, aquilo que transcende. Falta ao ser humano aquilo que é metafísico, aquilo que transcende. Dostoiévski disse assim, todo ser humano tem dentro dele uma lacuna. E ele diz, é do tamanho de Deus. Ele não diz que Deus é. Mas então você não prega a obrigatoriedade de ensino cristão dentro das escolas? Não. Eu quero um ensino religioso que seja assim. Eu quero que dê a base para a criança para ela olhar para o céu e questionar. Isso aqui veio só de uma ameba, tudo que nós temos aqui, foi uma explosão, não tem algum ser. Por que a gente chora? Porque toda vez que nós estamos no meio de um colapso, todo mundo grita por Deus. Então, existem coisas que é inerente do ser humano. Na revista Super Interessante, de uns 5 anos atrás, foi uma matéria interessante. Foi que científico, eles dizem que os cientistas chegaram à conclusão de que se você colocar 2 crianças em uma ilha isolada e der para elas a subsistência da existência, e não falar de religião nenhuma para elas, nada, com 30 anos elas vão estar adorando um coco. Mas isso é fato. Mas a história da religião toda é baseada nisso. Então, o primeiro Deus era o sol. Então, porque o ser humano busca. Ele busca aquilo que é metafísico. Enfim, isso então, aí... A gente foi completamente para longe da discussão. Não fomos. Falando do ensinamento religioso na escola. Porque nós estamos dando base à criança. Se todo ser humano procura algo divino, não importa o nome, por que não dá a eles, então, o norte? Se a gente pode ensinar uma criança... Porque o seu norte pode ser errado do meu. Não, mas é o que eu estou dizendo. Vamos criar, vamos debater. Mesmo que o meu. Ninguém vai chegar no norte. Não, vamos chegar no norte. Claro que a gente chega. Como é que um ateu e um cristão vão chegar no mesmo norte? Nós vamos ensinar aqui o ensino religioso. Qual deles? Vamos pegar aqui 10 pontos das principais religiões do mundo. Que todas elas convergem para cá. Todas dizem não matar, respeitar o próximo. Você está transformando uma aula de cidadania, que eu acho interessante. Dê o nome que quiser, mas é um ensino com princípios Eu, inclusive, religiosos. defendo que deveria ter aula de cidadania nas escolas, que as pessoas não dão valor a isso. Aula de cidadania básica. Eu queria o SPB na escola, Organização Social do Brasil. Eu queria como é que era? Eram 2 matérias que eu tinha na minha escola, era o SPB e Educação Moral e Cívica. Esse eu tenho medo. Eu não tenho medo. Porque Educação moral e cívica eu tenho medo porque quem dita o que é moral?
homossexuais era tido como imoral. Não, mas não é desse ponto, né? Aí você está sendo radical demais. Exato, mas aí depende do professor. Mas é o moral como cidadania, não é o moral como dia a dia na sociedade. Bom, de certa forma, vamos resumir tudo que nós chegamos aqui. Vamos lá. Ok? Primeiro Falamos ponto... muito, né? Quantas horas aí? Nossa, bastante. 2 horas de debate? Que coisa boa. Em primeiro ponto, ninguém se desrespeitou. Graças a Deus. Isso foi fundamental. Segundo, nos respeitamos em discordar. Então, você acredita num lado sobre a homoafetividade, eu acredito em outro. E as pessoas que assistiram até aqui são absolutamente livres para defender, pensar o que vocês quiserem. Desde que não desrespeite. Eu acho que se teve um ponto comum que a gente chegou aqui foi sobre pregações que condenam, que apontam o dedo, que pregam Levítico de uma maneira muito incisiva e tudo aquilo. São pregações, e não só pregações religiosas não, pregações sociais, tá? Discursos sociais. Que são discursos inflamados da maneira equivocada, porque eles pregam a violência, eles acabam incentivando a sociedade para um radicalismo que não é preciso. Agora, se você quer acreditar que é pecado, você tem liberdade para isso. Se você quer, dentro da sua igreja, pregar o que você só acredita, lá dentro. está absolutamente certo. E as pessoas que lá estão, se estão lá dentro é porque pensam daquela forma. Isso eu também defendo. Acredito em liberdade religiosa, acredito em liberdade. Acho que liberdade é o principal aqui, desde que essa liberdade não seja, por exemplo, para dizer você tem um demônio no seu corpo, você tem que tirar isso de dentro de você, tal, todo esse discurso que leva para a violência. Quando você diz que tem um demônio... Não podemos esquecer que na mente de um cristão, principalmente pentecostal, nós acreditamos que há interferências espirituais. Claro, lógico. Nós acreditamos. Então, as pessoas, alguns dão nomes assim, como demônios, chamam até de Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, Beuzebu, Astarote, não sei que nome. Né? As pessoas colocam nomes assim, espíritos. Eu prefiro crer, porque eu conheço pessoas que estão na igreja há anos, que sofrem internamente com isso. Já passaram por sessões e sessões de exorcismo e nunca mudou na vida delas. Eu sei da dor que algumas pessoas que carregam sobre si essa marca da homoafetividade e são cristãs, a luta interna delas. Eu já chorei com muito deles. Já perguntaram para mim como é que se resolve. Eu falei assim, não sei, porque eu não sou... Chegou uma hora que o pastor não conseguiu fazer. E para mim quem poderia ajudar seria uma pessoa que cuidasse da área da mente, porque todos os que eu conversei, como eu te disse aqui, a grande maioria sofreram algum tipo de abuso, e eles atribuem a esse abuso o estado de orientação sexual deles. Se é uma orientação sexual, só termino aqui para falar isso, se é uma orientação, pode haver sim uma desorientação, e até uma reorientação. Mais uma vez, concordamos em discordar. Sim, porque eu tenho exemplos, Claro, eu tenho lógico, 1 milhão de pessoas que deram testemunho disso. E aí eu cito até a sua própria citação de que a exceção não faz a regra, né? Enfim. Mas enfim, a gente se respeitou, a gente chegou aqui, ninguém mudou a mente do outro, mas serviu para muitas pessoas ouvirem. Eu não consegui mudar sua mente que eu não sou um lixo, por exemplo? Não, isso obviamente, a primeira coisa que eu falei foi que eu me equivoquei nesse sentido. Estou brincando, estou te provocando. Foi como você falou, todos nós nos equivocamos, surtamos, falamos bobagem, acontece, a gente acaba às vezes exagerando. Mas principalmente a gente mostrou aqui pensamentos opostos sem precisar se agredir. E eu gostaria muito que isso acontecesse nas conversas na Câmara, que isso acontecesse nos diálogos nas ruas, que isso acontecesse na vida das pessoas, que elas pudessem debater os assuntos sem precisar xingar, ofender, botar o dedo na cara. Cuspir, enfim, tanto um quanto o outro, né? Se você tomou uma cuspida, também não cuspe de volta. Acho que existe, como eu falei, erros de todos os lados. Nós estamos vivendo um momento muito ruim na Câmara. Toda essa situação do país, o nível dos debates na Câmara está baixo. Muito. Nós nunca tivemos um nível tão baixo de debates, onde palavras de baixo calão têm sido usadas. Isso é um desrespeito à sociedade brasileira, mas isso mostra também... o parlamento é um reflexo da sociedade. A sociedade mandou esses parlamentares para cá. Então nós temos o bônus e temos o ônus. Infelizmente, eu queria que fosse diferente. Eu queria que houvesse mais diálogo, eu queria que houvesse mais amor, eu queria que houvesse menos ódio, eu queria poder, por exemplo, sentar em qualquer lugar com pessoas que têm uma orientação sexual diferente da minha e a gente poder tomar um café, comer, bater papo. Mas o que criou no nosso país nos últimos anos, Felipe, foi uma separação de classes. A polarização, isso aí é uma consequência também da própria política. Mas você vê, o que fizeram comigo mesmo, eu não sei se você tem a impressão hoje, eu não sou eu fui pintado de uma forma para a sociedade
que eu sofri ataques na rua, eu apanhei, eu tive que tirar uma filha minha da universidade no Brasil, porque os professores atacavam minha filha. Então, isso não se existe isso numa democracia. Claro. Eu tive crianças minhas, eu tenho 3 filhas, tá ali elas, né? Karen, Kathleen e Camille. As pequenininhas tiveram que ter tratamento psicológico. A minha esposa contraiu uma doença psicossomática, ela passou 2 anos tomando Rivotril, com refluxo, sentindo ânsia de morte, por causa dos ataques que nós sofremos. Chegar na porta de uma igreja e chegar a 50 homossexuais, não homossexuais, ativistas, como eu sempre falo, eu deixo sempre bem claro, tem o ativista homossexual e tem o homossexual. Eu sou amigo do Felipe Campos, jornalista, homossexual assumido, a gente sempre temos altos papos, ele gosta de mim, até me passou vergonha no programa da Luciana Gimenez outro dia, falou que ele me pegava, o miserável. Felipe, essa eu não te perdoo. Então somos amigos, fizemos essa amizade. E os que não gostam de mim são pessoas que nunca sentaram comigo para conversar. Eu posso ter meus pensamentos, eu posso não gostar da sua roupa, Felipe. Isso não me faz ser seu inimigo. Na política não pode haver inimigos, nós temos adversários políticos. É como 2 advogados, são amigos, estudaram junto, um defende, um é contra, o outro é a favor. Brigam no plenário, fazem porque um está defendendo, quando termina vão tomar um café junto. Era isso que eu queria poder fazer aqui com os parlamentares que são contrários ao meu pensamento, mas aqui não tem jeito. Ou você é assim ou você é assado. Infelizmente, é assim que o Brasil vive. Peço desculpa, aproveitar aqui também. Quero pedir aqui desculpa à juventude que passaram aí anos de 2013 para cá pensando que eu sou um assassino de gays, pensando que eu sou uma pessoa que luta contra direitos. Eu tenho aqui 2 funções, eu sou um parlamentar e sou um pastor. A figura do pastor, aqui dentro não voga nada, a não ser pessoalmente, que quando eu vou para lá eu faço minha oração e peço para Deus me ajudar. Lá dentro, os meus argumentos têm que ser jurídicos, têm que ser constitucionais. Eu posso defender uma coisa que você não gosta, isso não me faz um monstro. Você tem o direito de pensar o que você quiser. As desculpas que eu peço é por você ter sido enganado. Por exemplo, Felipe, fizeram mais de... Na época nós conseguimos denunciar 180 perfis de Facebook fake. Tinham alguns que era Feliciano racista. A Xuxa tweetou reproduziu um Twitter que ela me provocou um mal sem tamanho. Ela retweetou uma palavra que dizia que eu, Marco Feliciano, disse que a alma de um bebê negro, quer dizer, um bebê negro não tinha alma. Imagina uma pessoa como você que tem uma responsabilidade imensa, você tem milhões de pessoas, pega uma coisa sem saber e coloca para todo mundo ver. Então sabe o que eu sofri. Eu tive que expor, por exemplo, a minha família. Se permitir, eu tive que pegar eu tenho aqui uma foto, pelo menos eu tinha, tá aqui. Não vai dar para ver meu pai, que é um borrão preto, né? Eu tive que mostrar para todo mundo quem eu sou, que eu sou filho de um negro, com uma mãe búlgara. Então eu nunca fui racista, nunca fui homofóbico, eu nunca promovi o ódio, eu nunca bati ninguém. Os meus pensamentos religiosos ficam dentro da minha religião. E mesmo assim, eu tento ser o mais justo possível como Cristo foi. Tento seguir os passos dele. Sou imperfeito, como todo ser humano é imperfeito. Aqui dentro do parlamento, nunca lutei contra direitos. Eu sempre fiz questionamentos. Bom, então, obrigado a todos aí. Isso que você passou e passa, em menor escala eu também passo. Essa polarização que a gente discutiu, eu sou visto como esquerdista, eu sou visto como comunista, né? Porque eu defendo a comunidade LGBT. Bandeiras sociais. Algumas bandeiras sociais que não são... Isso eu gostaria muito que vocês entendessem. As bandeiras sociais, elas não são reivindicadas, ou pelo menos não deveriam ser, pela esquerda. A direita pode sim abraçar causas sociais e economicamente eu sou uma pessoa de direita. Eu sou uma pessoa que defende livre mercado, que defende privatizações, que defende concorrência. Entendeu? Estado mínimo? Eu defendo um Estado não tão dentro, principalmente, do setor empresarial. Sabia que os Estados Unidos só tem 2 estatais? A Sim, NASA é uma lógico, delas. Exatamente. O Estado mínimo, e por isso que aquela nação funciona. Você acredita em Estado mínimo? Acredito. Olha só. Aí você descobre que você defende pensamentos econômicos semelhantes ao pastor Marco Feliciano. Eu sou liberal. E da nossa turma radical, eu acho que eu sou o menos radical. Eu sou de centro nessas questões sociais. Como eu te disse, por exemplo, eu não sou contra a união estável. Eu tenho divergência com a união civil. Então, por quê? Porque interfere na questão religiosa. Mas é um pensamento meio de fora, mas eu não sou contra a união estável. Então, se as pessoas começassem a entender e viessem para um diálogo, nós não teríamos nenhum tipo de celeuma, nenhum tipo de problema. Bom, foi esclarecedor, foi interessante, foi surpreendente em alguns pontos. Fico muito feliz de você ter aceitado e da gente ter vindo aqui debater. E vamos torcer para que daqui para frente as pessoas que foram influenciadas por esse vídeo se tornem menos agressivas,
menos incisivas, que debatam com mais calma e com menos violência. Sejamos exemplo para elas. Né? Maravilha. Deixa eu fazer um pedido, Claro. antes de pegar na sua mão. Por favor. Na edição, não põe só coisa boa para você, não põe De para mim jeito também. nenhum, de jeito nenhum. Obrigado, Felipe, Marco sucesso, te desejo todo o sucesso do mundo. Eu não sei qual é a sua fé, mas eu quero que Deus te abençoe. Você é um jovem pungente, você é líder de uma geração. Então tudo que você fala reverbera. Então seja o mais justo possível em tudo. Seja exemplo, porque minhas filhas te seguem. Maravilha. Então, como minhas filhas te seguem, eu falo, olha, eu vejo quem elas seguem. Então, você é descolado, você é pra frente, você fala o que pensa, apanha muito por causa disso também, né? Então, seja brilhante, seja pra frente, só não deixe Jesus pra trás. É o meu conselho pra você. Um aviso para as suas filhas que devem estar assistindo agora, eu posso falar palavrão porque eu sou maior de idade, eu já pago minhas contas, tá bom? Quando você morar debaixo do teto do seu pai, você se comporta do jeito que seus pais falam, tá bom? Viu aí, Karen, quer as KKKs? Muito obrigado. Olha, Felipe, um abração, sucesso.